Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, contra o fascismo e pelo impeachment do coiso. Muito boa noite, estamos começando mais um Arte e Repressão comigo, com Pedro Rocha, que está trabalhando em outro local, mas está nos monitorando. O Pedro Rocha, antes de eu apresentar, passar para o Felipe Braia, deixa eu colocar aqui, o Pedro Rocha vai colocar as mensagens na tela, de onde ele está e vai estar monitorando. E eu, à medida que for possível, vou lendo as mensagens que são postadas, os superchats e etc. Mas a gente continua monitorado lá atrás, por trás da gente, está o Pedrinho Rocha. Agora com vocês, nosso companheiro, o motivo de existir essa live, Arte e Repressão, Felipe Braia. Fora Bolsonaro, quer dizer, boa noite, bem-vindo. Como é que você está? Tá tudo bem essa semana? Hoje a gente vai falar sobre Roque Santeiro. E hoje a saga é grande, hein, bem-vindo? Porque hoje, para brincar sobre fazer essa brincadeira aqui com o Roque Santeiro, a gente vai falar do livro, do livro da peça que originou, vai falar da novela, vai falar da trilha sonora da novela, das trilhas sonoras da novela, e vai falar da peça onde tinha um ator muito conhecido pelo público, dirigido pela Bibi Ferreira, salvo engano, chamado Bem-vindo Sequeira. Olha isso. Não me sacaneia no ar. Não puxa o meu saco, deixa rolar essa porra, deixa pra lá. Bom, então, sigamos. Bom, eu quero registrar e agradecer, seja muito bem-vindo, novo membro, Aguinaldo Jefferson, nosso companheiro lá de Ilhéus. Seja bem-vindo, Aguinaldo Jefferson, você é o mais novo membro nosso. Um abraço, camarada. Um abraço. Mas nós vamos falar de Roque Santeiro. Vamos começar por onde? Vamos começar pela origem dessa história. Depois eu passo a bola para você, você joga mais um pouco, joga para cá, né? Vai para um lado, vai para o outro, a gente vai jogando isso aí. O Lucas Molin está na rede, a Elisa Galhardo também. Vamos dar um passeio por aqui antes. A Inês Costa. A Cristina Bigatti também. O Pazuello acertou. Você não está vendo as mensagens aqui, não, Felipe? Ah, pronto. A partir daqui. Pazuello acertou o dia da vacina, dia D de Dória. Alegrias. Olha, o Carlos Alberto Ataíde de Almeida. Boa noite, comunidade. Boa noite, bem-vindo. Um abraço do Recife. O Inês Costa, Eduardo e Mônica de volta. Lembra essa música, Felipe? Lembro, demais, a minha infância toda, adolescência. Cristina Biguetti, a nossa camarada aqui de Braga. Roque Santeiro, que espetáculo esse tema. Espero que a gente esteja à altura de poder responder isso para vocês. Carlos Alberto Ataíde de Almeida Lopes Filho, beleza? Ele mandou um emoji novo. Esse é o Carlos Alberto. Tem os emojis, eu chamo de emoji. Os emojis. Tem o bem-vindinho, ele mandou o emoji, né? Você pode escolher, quando os membros podem escolher que bem-vindinho querem postar quando for fazer a mensagem, que bem-vindinho querem usar. É uma caricatura minha, até muito complacente, muito generosa, porque eu não sou bonitinho igual aquilo. Luiz Carlos Portilho, nosso companheiro. Boa noite, comunidade do Sassarico. Bem-vindo, Doia, Pedro e Felipe. Cheguei, já dou like, compartilho, faço o mesmo, pessoal. Lucas Molan, o nosso companheiro Lucas Molin. Opa, agradando. Na verdade, ele quis dizer aguardando. Saúde. Ele corrigiu depois. E que chegue a vacina logo. Manda um beijão para a dona Doia, bem-vindo. Muito obrigado. A Doia já vai receber esse beijão. O Dimitri, olha o safado do Dimitri. Ai, Felipe, é com você, Felipe. Estou todo arrepiado agora. Cruzes, e ele tá todo bem vestido, todo de terno e gravata. Ai, meu Deus, por baixo eu juro que tem uma coleira. Eu acho que eu tô quase conseguindo ver. A Cristiane Rocha diz, beleza. Beleza. Vocês podem usar, olha, Flávio Durão, Love, Milihertz, a nossa companheira Milihertz. A Mônica queria vacinação, mas o Eduardo ainda na vacinação. Palavrão. Palavrão é um emoji do Bem-vindo Novo que tem um palavrão, a boquinha cheia de palavrão assim. Ela usou esse, foi? Toda vez que aparece escrito isso, porque para nós aqui não aparece não? Aparece só lá no chat do YouTube. Dá uma olhadinha lá depois. Olha, o Geraldo Bar também, o chat, deixa eu ver se eu acho a Mili Hertz aqui com o emoji. Que ótimo isso, que coisa interessante isso. É maravilhoso isso, né? Não, aqui no chat não apareceu o nome de Hertz. Olha a Manuela agora. Mandou um monte de love.
que é outro emoji. Sai escrito, mas não aparece o emoji. Emojiba. Emojiba. Esse emoji me lembra a saudação de Exu. Emojiba. Usei o emoji do Bem-vindo ao Love. Júlio Gonçalves Rocha, seja bem-vindo, mais novo membro nosso, Júlio Gonçalves Rocha. Olha para você, meu amado. Love, muito obrigado, Júlio. Eu nem dei boa noite pro pessoal, mas só para falar, bem-vindo. Boa noite, pessoal. Estou aqui nos bastidores acompanhando e estou muito feliz que as pessoas estão usando no chat todos os emojis que a gente fez ali hoje durante o dia. Tá tudo aparecendo para você, para mim não está aparecendo. Para mim aparece o nome. Lá no chat do... do YouTube mesmo? Né? Do YouTube, vai lá ver. Porque quando no StreamYard ele não mostra como emoji, ele mostra só o código. Segue aí, gente, com vocês. Boa noite. Boa noite. E tem a Doia também nos emojis, né? E bem-vindo caiu também. Aproveitando, gente, para dizer para vocês aqui do Pix do Bem-vindo, que é bem-vindo@uol.com.br. Você pode fazer a sua contribuição ao canal. Você pode também fazer a contribuição ao canal através do Superchats e também se tornando membro. Né? E isso é importante para a gente poder continuar na luta, para a gente poder continuar fazendo as pesquisas que a gente faz, fazendo o trabalho que a gente faz. O Bem-vindo, por exemplo, fica 24 horas em função das notícias, de poder produzir os seus vídeos para compartilhar com vocês. Isso faz com que tome muito tempo dele. É um trabalho, na verdade, que a gente vai fazendo. O Pedrinho, da mesma forma, nos dando assistência agora, como ele está dando, e participando também das lives. O Dimitri também participando, Doia, todos nós que participamos. Então contribua, sempre vai ficar aparecendo na tela aqui, quando não tiver mensagem, fica aparecendo o Pix do Bem-vindo. E aí você pode fazer a contribuição que você quiser. Não é, Bem-vindo? É isto, Felipe. Obrigado por ter segurado a barra quando eu caí. Fui parar embaixo da mesa. Juliana tá bem, Felipe? Mande um beijão para Juliana. Tá bem, graças a Deus. Ela adorou a live de sábado que a gente está fazendo no Sincopado. E a gente tem recebido uns e-mails também, alguns e-mails que fizeram ela se emocionar bastante, do público que fica assistindo e fica compartilhando conosco as informações, as experiências e tudo. Então é isso. Tá tudo maravilhoso. Muito bem, então vamos começar a antologia de Roque Santeiro, porque Roque Santeiro é uma saga. A história de Roque Santeiro, a história dos bastidores, a história desta montagem da peça, montagem da novela, é uma saga que começa em 1964. Na verdade, começa com o golpe militar de 64, com a ditadura. A ditadura implantada em 64 é quando Dias Gomes começa a escrever a história de Roque Santeiro, a história do Cabo Roque Santeiro. Na verdade, o nome é A História do Cabo Roque, a fantástica história do Cabo Roque e da viúva que era sem nunca ter sido, uma coisa assim, na verdade. É uma peça de teatro que ele escreveu, chamada O Berço do Herói. O Berço do Herói. Essa peça deveria ter estreado em 1965 no Teatro Princesa Isabel, em Copacabana. E no ensaio para a censura, o ensaio da censura era feito na véspera. É preciso historiar para os mais jovens. Em 1965, um ano da ditadura instalada, nós ainda tínhamos alguns direitos democráticos funcionando. O Instituto do Habeas Corpus, ainda havia habeas corpus para presos políticos, processo de defesa, visita às cadeias, permitiam levar comida e mantimentos para os presos. Haviam coisas que funcionavam, mas já era a ditadura. E a censura ainda não tinha sido tão brava ainda, porque já existia censura antes de 64. O Departamento Federal de Censura e Diversões Públicas, o DCDP, já existia e era severo, mesmo em 63, 62, sempre no mesmo papo, na defesa dos costumes, na defesa dos bons modos, da moral e da família. O mesmo papo que os fascistas de hoje têm na defesa da moral e da família. Então, quando foi em 64, o golpe militar,
Em 65, já era obrigado a fazer ensaio para censura. Você funcionava do seguinte esquema: você tinha uma peça, você registrava ela na Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, na SBAT, que era uma entidade particular, entidade civil, uma das primeiras sociedades no mundo de autores teatrais, fundada em 1917 por Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, aquela mulher maravilhosa, aquela feminista, autora de uma música que vocês todos conhecem, que é "Oh, abre alas que eu quero passar, rosa de ouro é quem vai ganhar, eu sou da lira, não posso negar". A Chiquinha Gonzaga fundou a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais em 1917, porque naquela época havia o teatro de revista, o teatro de pavilhão, havia teatro no Brasil, mas ninguém pagava os direitos do autor, e era preciso defender, sobretudo, os compositores. As músicas, eu não estou saindo do tema de rock santeiro, estou dando feedback para a gente poder entrar no tema. As músicas de carnaval, a partir dali, até 1930, 1940, quem determinava o sucesso das músicas das marchinhas de carnaval era o teatro de revista. As músicas das marchinhas eram lançadas no teatro de revista, que faziam um sucesso imenso, ficava meses em cartaz, e quando chegava no carnaval eram as músicas tocadas como sucesso no carnaval a partir do teatro de revista. Então, você registrava a sua obra na Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, ela carimbava, você pegava, então, a obra autorizada pela SBAT como sendo sua e levava ao Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Censura. E lá eles ficavam examinando, levavam um mês para eles darem um parecer, para eles estudarem a peça, para eles lerem, fazer tudo o que eles tivessem que fazer. E eles marcavam um ensaio para censura. Então, você tinha que, um dia antes, 8 horas da noite, no teatro, em vez de você fazer ensaio geral, fazia ensaio geral depois do ensaio de censura. Imagina o cansaço que era isso para o elenco. O elenco ensaiava a tarde inteira, que era o último dia. Quando chegava, 8 horas da noite, chegava o censor. Em 65, os censores não eram universitários formados, não tinham formação de censores. Isso vai acontecer lá no governo Geisel, em 74, dali em diante. Em 65, eles eram policiais federais, mesmo aqueles policiais federais que vinham do tempo do Getúlio. Eles chegavam no teatro com revólver na cintura, botavam o revólver na bilheteria, tiravam o revólver, eles não sentavam armados para olhar a gente no palco. Tinham esse cuidado, pelo menos. Colocavam o revólver na bilheteria, entravam no teatro, a plateia completamente vazia. Você imagina que são 20, 30 atores representando para uma pessoa ou duas sentada na plateia com cara de bunda te olhando. E você tinha que fazer exatamente o que você faria no dia da estreia. Quer dizer, você tinha que fazer em cena exatamente o que tinha que fazer no dia da estreia. O censor olhava. Ele não liberava. Ele saía e dizia, peguem depois o parecer. Você ficava sem saber se a peça foi liberada ou não. Na véspera da estreia, você ainda não sabia se a peça foi liberada ou não. Ficava dependendo do que o censor achava. Então, na verdade, o berço do herói é assim que só um detalhe, bem-vindo. O Chico Anísio, numa entrevista dele, diz que ele muitas vezes tinha que ir até Brasília, isso já no período da ditadura, tinha que ir até Brasília para interpretar a cena. Ele interpretava toda a peça, só que ele interpretava uma segunda peça, né? Porque ele interpretava a peça tirando as entonações que ele realmente queria dar para fazer alguma crítica. Então ele tinha que reescrever. Todos nós fazíamos isso. É um trabalho enorme, né? É uma ambiguidade, isso entorta a cabeça de tal forma, faz um mal para a saúde mental, que você não faz ideia. A gente vive hoje o governo Bolsonaro, mas não chega nem aos pés do que era a ditadura, como ao decorrer de 21 anos, a maldade que fez a nossa cabeça de ambiguidade. Porque você, na verdade, não fazia o gesto para o censor, determinado gesto. Vamos dizer, fosse isso aqui, assim. Mas quando chegava no dia, você fazia. Mas se ele desse uma incerta e visse aquilo, se ele desse uma incerta no espetáculo durante a temporada e visse aquilo, ele podia tirar a peça de cartaz porque você não cumpriu o que tinha sido estipulado no ensaio. Então, voltando ao que eu estava dizendo, em 65, sob direção do Antônio Abujanra, do nosso camarada, nosso amigo Antônio Abujanra, foi montado a peça O Berço do Herói, tendo Milton Moraes, o grande comediante, o grande companheiro de teatro, Milton Moraes. Milton Moraes à medida que eu vou falando da memória e das coisas, não vou só ficar falando didaticamente de rock santeiro. Milton Moraes era um grande ator, e era um galã, era um comedor, digamos assim, né? Um garanhão, e um boêmio. E o Milton era aficionado em corrida de cavalo, era um perigo trabalhar com o Milton.
Era um perigo, porque ele era aficionado em corrida de cavalo, no Jockey Club. Ele chegava no teatro, antes da peça começar, o que tem aí de bilheteria? Tem 300 cruzeiros, tem 1.000 cruzeiros. Me dá aqui. Ele pegava aquilo e ia jogar nos cavalos. Quer dizer, quando você chegava de noite, cadê a bilheteria? O Milton apostou tudo nos cavalos. Bom, mas era o Milton Moraes fazendo o papel do senhorzinho Malta e a Teresa Raquel, a grande Teresa Raquel. A Teresa Raquel foi uma atriz brilhante até certo momento da vida dela. Depois ela ficou muito desmiolada, digamos assim. Foi para um caminho de Elba Ramalho, digamos assim. Sei lá que caminho que ela pegou. Mas ela tinha vindo de uma peça chamada Ripiola Craia, que ela fez com Agildo Ribeiro no Teatro Nacional de Comédia, em 1963. Foi um grande sucesso. Eu assisti essa peça mais de 14 vezes. Eu adorava ver. O Agildo fazia um ceguinho cantador. Era um cordel, era adaptação de um cordel. E a Teresa Raquel era uma jovem linda, ela, muito charmosa. Em cena ela fazia a mocinha, que o vaqueiro cantava a ela, que o vaqueiro paquerava. E o Agildo ainda era ator de teatro nessa época, que o Agildo começou fazendo o Alto da Compadecida. O grande sucesso do Agildo, ele tinha 18 a 20 anos de idade, foi fazendo o Chicó do Alto da Compadecida. Foi uma explosão no Rio de Janeiro, o grande ator, Agildo Ribeiro. Aí ele fez Ripiola Craia, que tinha uma musiquinha que eu não esqueço até hoje, que era Quem é seu Ripió quem é? Foi juiz, já foi soldado, foi jagunço e coroné. Quem é seu Ripió quem é? Quem é seu Ripió quem é? Isso num chachado, era muito boa essa peça. Então a Teresa Raquel tinha, vamos dizer, um perfil, embora ela fosse do Sudeste, tinha um perfil nordestino, sabia fazer bem, então foi escolhida para ser a Viúva Porcina. O censor viu o ensaio na noite anterior e no dia da estreia proibiu a peça. No dia da estreia, a peça era no Teatro Princesa Isabel, que eu não sei como o Abujamra teria dado jeito naquela peça no Teatro Teresa Raquel. Porque, na verdade, só um instantinho, o Pedrinho está colocando aqui um superchat em Libra, da Elizabeth Lame. Um grande abraço, companheira. Elizabeth. Uma maravilha a música Santa Fé, as explicações sobre o teatro de revista. Obrigado, um grande abraço. Nós agradecemos. Vamos seguindo em frente. O Abujamra era o diretor, né? O Abujamra era o diretor. Aliás, ele não pode dizer que era um fracasso dele, porque dessa vez ele não foi culpado. O Abujamra foi a censura federal, mas o Abujamra era conhecido pelos seus fracassos teatrais. Grande diretor, grande companheiro, grande amigo, é uma coisa fantástica, mas teatro ele só fazia fracasso, tudo que ele montava era fracasso, a ponto de ele dizer para os jovens atores, quer aprender como faz fracasso, vem trabalhar comigo. Sacanagem. O Teatro Princesa Isabel tinha 300 lugares, eu representei nele quando cheguei no Rio de Janeiro, vindo da Bahia, foi um sucesso. Ele tinha 300 lugares e tinha um palco que tinha no máximo, se tanto, 70 metros quadrados. 70 metros quadrados é menos que um apartamento de 2 quartos de sala. E Roque Santeiro, ou o Berço do Herói, tinha muitos personagens. Eu não sei como eles iam fazer para botar tanta gente em cena. Nunca ficamos sabendo, porque a peça não estreou. Isso é uma outra coisa louca, né? Porque as peças, elas tinham seus 70 atores, 80 atores, e aí você encerrar de uma hora para outra é você colocar todos esses profissionais à deriva, né? O Chico, por exemplo, quando a gente falou do Calabar, eles desmontaram a peça porque a censura ficou prorrogando tanto a liberação, prorrogava, assim, para poder liberar, que eles não tinham condições de ficar bancando esses artistas, fazendo com que eles esperassem o que não tinha ficado de vir. É muito louco isso, porque é muita gente, muitos profissionais envolvidos, né? Pois é, e aí, neste dia, exatamente no dia da estreia, não é só os profissionais, tem o pagamento do teatro, tem o pagamento dos técnicos, tem o serviço, tem a divulgação, tem o divulgador, tem o anúncio de jornal, tudo isso um prejuízo gigantesco financeiro, sem contar que você não podia apresentar a sua obra. Então, no dia da estreia, o Berço do Herói foi proibido. E o Berço do Herói era um arremedo do que viria a ser a novela em 85. Na verdade, o Berço do Herói, na sua origem, contava a história do Cabo Roque. O Cabo Roque era o herói da cidade. O Cabo Roque era um pracinha. O Cabo Roque tinha ido para a Itália, na Força Expedicionária Brasileira, e no meio de um tiroteio, no meio de uma batalha, ele fugiu. Na verdade, ele não fugiu, ele correu em direção às linhas inimigas. Saiu correndo, não ouviu o apelo de ninguém, se meteu nas linhas inimigas, foi dado como morto e, portanto, como herói nacional, um herói da FEB que morreu nos campos de batalha. Né? E aí ele passou a ser louvado na cidadezinha onde ele nasceu.
o prefeito, o comerciante, o Zé das Medalhas, o padre, todo mundo levantaram estátua para ele e a cidade passou a viver disso. Como certas cidades do Brasil vivem de erigir estátua para santo, a maior estátua do mundo, da Santa Fulana de Tal. Aqui é a terra de Padrinho Cícero, por exemplo. Padre Cícero, todo mundo vai lá fazer. Exatamente, José do Norte. Quando não é isso, é exatamente certos médiuns, como João de Deus, Arigó, que traz uma população imensa, flutuante, e traz renda para a cidade. E, no caso, o Cabo Roque virou o herói dessa cidade. Só que ele não partiu para o campo de batalha, ele não morreu. Ele, quando chegou do outro lado, na linha inimiga, ele fugiu. Fugiu, foi parar na casa de uma mulher, bateu, pediu ajuda, ela ficou com ele, eles transaram. Ele viveu 20 anos amaziado com ela na Itália. Tem uma filha com ela. Essa é a história verdadeira do Cabo Roque, lá no início da peça, do Berço do Herói. Ele viveu 20 anos amaziado com ela, e um dia ele resolveu visitar a cidade dele. Falou, porra, sacanagem, nunca mais voltei lá, eu quero ver como é que tá. E aí ele chega na cidade. Imagina, o herói dado como morto, herói nacional da FEB, era um covarde que fugiu e está vivo, está na cidade, atrapalhando o negócio de todo mundo. E cria a maior confusão dentro da cidade. E aí o prefeito, o comerciante Zé das Medalhas, o padre... É curioso, e o senhorzinho Malta, é curioso que o Dias Gomes já era do Partido Comunista em 64, quando veio o golpe militar, por isso que eu fui lá em 64. O curioso é que o Dias Gomes, já no Berço do Herói, retratava todas as classes dominantes do interior do Brasil. A igreja, o latifundiário, que era o senhorzinho Malta, o comerciante, que era o Zé das Medalhas, o prefeito, todos eles, o prefeito corrupto, todo esse universo já estava presente nessa peça de Dias Gomes. Né? E essa gente, essa quadrilha se une e resolve que tem que matar o Cabo Roque. Eles resolvem que eles têm que matar o Cabo Roque, porque ele tem que morrer, ele não pode ficar vivo, porque ele atrapalha os negócios da cidade. E herói morto é bom, porque herói morto não fala, não reclama. Você pode dizer o que você quiser de um herói morto, porque ele não está ali para contestar. Isso está no texto. E aí eles envenenam o Cabo Roque. Ele não era Roque Santeiro, ele não era fazedor de santo, como tem na novela. Ele era cabo da Força Expedicionária Brasileira. E a peça foi proibida justamente porque a censura considerou que era um desrespeito ao Exército Brasileiro, que era um desrespeito às Forças Armadas, que um cabo tivesse fugido covardemente e voltasse como herói. Enfim, toda essa palhaçada, pataquada que a gente conhece dos militares, que são, sobretudo, golpistas. Tem uma história e uma essência golpista de censura e de repressão no Brasil. Não é exatamente um exército popular, ao contrário, é um exército antipopular. As Forças Armadas brasileiras são, por excelência, antipopulares, começam lá num golpe que tentaram contra o Império em 1871. 1871 começa a questão militar no Império. O Exército Brasileiro mal tinha se restabelecido da Guerra do Paraguai, tinha sido formado na Guerra do Paraguai, sobretudo com escravos, com voluntários pobres, porque os filhos dos barões não foram para a Guerra do Paraguai, a não ser de longe, como duques, condes e coisas parecidas. Mas não vamos afastar do tema. Então, a história é essa, a história original é essa. Quer dizer, e aí é uma saga, porque de 10 em 10 anos tenta-se a montagem de Roque Santeiro. E aconteceu isso até 95, até quando eu fiz a peça. Você ia falar alguma coisa, Felipe? Eu ia comentar aqui a pergunta do Lucas Molan. Ele está colocando bem-vindo, pergunta, como ficavam os atores que ensaiavam as peças e antes da estreia os malucos bloqueavam, o que ocorria com os atores? Não só com os atores, como a equipe toda, né? Hoje eu posso rir, porque já passou. O que era tragédia virou comédia, virou farsa, mas é muito desagradável. A gente ficava muito puto dentro das calças. A gente tinha uma raiva incontida, o que jogávamos todos nós na luta contra a ditadura. Todos nós caíamos dentro do palco na luta, na rua contra a ditadura. Olha, Berta Kaufmann, italiana por excelência, Kaufmann. Muito boa essa live. Roque Santeiro foi um marco para o Dias Gomes e você foi protagonista. É verdade, Rita, é verdade. Então, na verdade, a gente era muito puto. Tanto que mais tarde, quando você vê, tem uma passeata de artistas, que tem a Odete Lara, que tem a Eva Vilma, que tem a Regina Duarte, que tem diversos artistas brasileiros na linha de frente, de braços dados, contra a censura, uma grande passeata no Rio de Janeiro, onde os artistas vêm na linha de frente com cartaz contra a censura. Isso se dá... Eu não sei, eu não pesquisei isso não, ficou na minha memória, não sei se foi antes de 68, antes do AI-5 ou depois do AI-5. Eu não sei se já foi no governo Geisel ou se foi ainda antes de 68, eu acho que foi antes de 68.
Porque, na verdade, atrapalhava profundamente, a censura atrapalhava a vida econômica, não só a questão da liberdade de expressão, a vida econômica dos artistas. A gente já ganhava mal. Você tem que concordar, naquele tempo, só a TV Tupi fazia novela. E pagava uma vez sim, uma vez não, ia pagando. Então não tinha esse negócio de um grande elenco, empregado, ganhando salário. Por exemplo, é bom que o público saiba, no Brasil, só no Rio de Janeiro, nós temos 5 mil artistas e técnicos registrados no sindicato. Ou seja, com registro na Delegacia do Trabalho. 5 mil no Rio de Janeiro. São Paulo deve chegar em 10 mil. Vamos dizer, no Brasil todo, uns 40 mil artistas e técnicos, se não for mais. Destes, só tem emprego fixo uns 500, que é o pessoal contratado da televisão de forma permanente. Os outros sendo temporários, nem isso. E ricos, 2 ou 3 apenas que podem dizer, posso parar de trabalhar, que eu tenho como viver parando de trabalhar. Então não é bem a vida que os coxinhas pregam, mamando na lei Rouanet, acabou a mamada, porra nenhuma, nós sempre fomos uma categoria muito sacrificada. Para dar um exemplo, a Marília Pêra e a Sandra Pêra, grande atriz Marília Pêra, grande atriz Sandra Pêra, elas moravam no Rio Comprido, numa casa alugada, na boca da favela do Rio Comprido. O pai dela e o tio dela, o Abel Pêra e o outro Pêra, que foge agora o nome, já eram famosos, já faziam filme na Cinédia, já faziam filme na Atlântida, já no teatro brasileiro, e não tinham condição de ter casa própria, nem carro, e nem de morar na Zona Sul. Moravam no Rio Comprido, no Rio de Janeiro, na boca da favela, e elas estudaram em escola pública. Nós sempre fomos muito pobres no teatro brasileiro. Quem vivia de teatro sempre foi muito sacrificante para nós. Bom, mas não vamos perder o tema, porque se deixar eu vou me alongando, velho é uma merda, a memória vem tudo junto nessa história. E nunca... Eu tô adorando, tô nem falando nada, que eu quero pegar cada detalhezinho do que você tá falando. Eu espero que as pessoas estejam gostando aqui do que eu estou falando, porque tem muita história pela frente. Então, na verdade, os artistas eram muito prejudicados. A própria Rede Globo de televisão, quando a censura proibiu a novela, em 1975, proibiu, faltando 2 horas para entrar no ar, essa foi pior ainda. O Roberto Marinho ficou tão puto dentro das calças que ele botou o apresentador do Jornal Nacional com um editorial contra a censura em 1975, reclamando da censura, porque afetou diretamente os interesses econômicos dele. Em 1975, a novela já tinha 36 capítulos gravados. Cada capítulo de uma novela, naquela época, custava o equivalente hoje a R$100 mil. Né? Se você fizer a qualidade que a Rede Globo tinha imprimido em 1975 as telenovelas era R$100 mil. 36 capítulos. Foi o Cid Moreira que leu o editorial. E eles ficaram, inclusive, morrendo de medo que o canal fosse, nessa hora, proibido de existir depois disso, depois dessa manifestação que eles fizeram. Pois é. E ele perdeu em torno de R$5 milhões, pelo menos. Caramba! Ou mais. E mais tudo que ele já tinha vendido para patrocinador, cotas de patrocínio, que ele tinha se comprometido, já tinha embolsado dinheiro. Porque a televisão funciona muito engraçada. Talvez o público não saiba disso. Ela vive de cota de patrocínio. Então, eu vou lançar uma novela. Então, os meus vendedores saem em busca dos patrocinadores e dizem, olha, a nossa novela vai dar 35 pontos de Ibope. Em São Paulo, são 100 mil espectadores cada ponto, vai ser visto por 3,5 milhões de pessoas. Então, 30 segundos no horário da nossa novela vai custar R$500 mil. E o patrocinador paga. Agora, se não der os 35 pontos, se não der os 3,5 milhões, se der 2 milhões, a televisão fica devendo ao patrocinador. Porque ela prometeu que dava 3,5 milhões. É um problema. O Ibope é um infarto dos diretores de televisão e dos autores. E ela fica devendo. E como é que ela paga isso de volta para o patrocinador? Oferecendo comercial de graça, aumentando a cota de comerciais veiculados gratuitamente para poder cobrir o que eles perderam, porque eles investiram e não deu o Ibope que estava programado. E é uma coisa interessante, Bem-vindo, porque a censura ela fez, da mesma forma que eles fizeram com o Calabar, que eu tinha comentado agora, eles fizeram com a novela do Roque Santeiro, porque eles ficaram... Primeiro, eles pediram os scripts mesmo da novela para ler, demoraram 1 mês para poder liberaram com várias ressalvas, dizendo, olha, precisa mudar isso aqui, tem relacionamentos impróprios entre alguns personagens, tem danças sensuais, porque a novela ia ser colocada às 8 horas da noite, né? Às 10 horas da noite era a Gabriela. Esse é um tema que eu vou entrar em seguida. Então deixa para mim. Pronto. Então tudo bem, vai lá. Eu fico com a censura e com a peça. Você fica com as músicas ou não. De vez em quando a gente troca. Eu vou falar também sobre as músicas.
Eu tenho certeza que você vai adorar falar sobre Elba Ramalho e Aconchego. Estou sonhando com isso. Provocação minha, de Abujanra. Abujanra está aqui encostado do lado, mandando fazer provocação. Eu chamo de saga de Roque Santeiro, porque aí passa 10 anos desta censura. Então, em 1975, é exatamente isto, eles fazem a novela. 36 capítulos já estavam gravados, né? E a Beth Faria que ia fazer a Porcina. O Senhorzinho Malta era o Lima Duarte. E o elenco era fantástico também, um elenco de primeira linha. Um elenco global, naquele tempo a Globo já era a Rede Globo. Era um elenco global. E 2 horas antes da novela ir para o ar, 2 horas, o público já sentado em casa, acabou de jantar, já sentou numa poltrona, está esperando os entremeios para começar a novela, vem a ordem proibindo, vem a ordem da censura federal, proibindo definitivamente a novela em todo o território nacional. E, na verdade, o Dias Gomes já tinha mudado, por causa da experiência dele de 65, já não era mais o cabo da Força Expedicionária, já não era o cabo Roque, era o Roque Santeiro, o Roque que fazia santo. O herói era o Roque Santeiro, era o herói da cidade, era o Roque Santeiro. Mas nem assim adiantou. A proibição foi uma catástrofe financeira para a Globo, catástrofe financeira para os elencos, decepção artística para todo mundo. 2 horas antes, é muita sacanagem, você está esperando, e vem a ordem, e a novela não entra no ar, e tiveram que substituir com uma reprise rápida. E como diz você, a censura foi brava em cima. Diz que a novela afetava a moral e os bons costumes. Mas em 1985, quando a novela volta ao ar, quando afinal se consegue fazer a novela, ou seja, a cada 10 anos se monta Roque Santeiro, em 1985, afinal, Roque Santeiro vai para o ar, com o nome só de Roque Santeiro, e não de A Fantástica História do Cabo Roque e da Viúva que era e sem nunca ter sido. Mas mesmo em 1985, a censura federal ainda não tinha acabado. Já era o governo José Sarney, a censura não tinha acabado. A censura ia acabar pouco depois. Definitivamente ia deixar de existir o departamento de censura. Ia ser só indicação etária, classificação etária, como existe hoje. Mas hoje é menos ainda. Mas a indicação etária dizia impróprio para menores de 16 anos. Esse programa é impróprio para menores. Hoje é apenas indicativa. Na época, ainda era uma orientação. Mas mesmo em 1985, com toda a democracia, já com a nova república, com Sarney presidente, a censura metia o bedelho. Ela chegava ao cúmulo, Felipe, e quem está me vendo, de secundar, de marcar quantos segundos demorava um beijo. Um beijo na boca só podia demorar 15... Olha o grau de loucura que nós estivemos metidos na ditadura militar, que hoje esses coxinhas infelizes aplaudem e pedem ditadura militar e regime militar. Você tinha que, na verdade, você tinha 30 segundos de beijo. Se passasse de 30 segundos, cortava a cena. Não pode. Os capítulos tinham que ser enviados para o departamento de censura antes, eles cortavam a cena. Hoje continuam sendo mal amados, né? Porque na época eles eram mal amados, mas hoje em dia ainda são, porque quando você vai fazendo manifestação de beijaço, ficam horrorizados porque estão beijando. É a tal moral e os bons costumes da família brasileira, né? Uma família de um presidente que tem 3 mulheres, onde a sogra já esteve na cadeia, a mãe da sogra já esteve na cadeia. Bela família, né? Gay enrustido. São fantásticos. Nossa Senhora, realmente os bons costumes, né? A Nívia Reis está dizendo, adoro teatro, mas amo novela. E tinha 2 anos que a novela iria ao ar. Nossos telespectadores devem ter odiado este dia aguardando a novela foi proibida. Eu quero lembrar aos companheiros que tornem-se membro do nosso canal, filiem-se, ajudem o canal, enviem superchat, nos ajudem, patrocinem, usem o Pix, enfim, usem os emojis ou emojis. Mas vamos continuar um pouquinho com essa história. Então, em 85, ainda assim a novela era censurada. Ainda assim a censura metia o bedelho. Haviam 2 homossexuais na novela, na cidade. Foram cortados, não podia ter homossexualidade. 2 homossexuais. As cenas das prostitutas também não podia passar. Isso já em 85, já em plena nova república. E quando foi, então, a final? Em 95, 10 anos depois, o produtor Moisés Aschenblatt, dono do Teatro Casagrande do Rio de Janeiro, conseguiu uma verba para montar no Teatro João Caetano Roque Santeiro,
com direção da Bibi Ferreira. Mas aí eu vou deixar você falar um pouco das músicas para voltar, então, ao Rock Santeiro, do qual eu participei na peça em 95, fazendo o Senhorzinho Malta, inclusive. Quer entrar Nossa você? Senhora. Tô certo ou tô errado? Olha só, uma coisa que eu acho fantástico com relação à novela que tu falaste agora, de 85, porque quando você falou sobre serem vários artistas, não só os artistas, mas o pessoal do teatro, o pessoal da cena, o pessoal da iluminação, do figurino, publicidade e tudo, no Rock Santeiro, isso é uma coisa fantástica, porque a primeira cena, imagina, o que você contou, né? 65 a peça de teatro foi censurada, e aí em 75 tentaram montar, não conseguiram, foram proibidos momentos antes de entrar, e aí em 85 eles fazem lançam finalmente a novela. E a novela é maravilhosa porque a primeira cena da novela, né, o primeiro capítulo já começa com a noite na cidade, o céu, a noite, o galo canta. E aí eu queria que vocês, enquanto eu estou falando isso, vocês lembrem das lives passadas que a gente estava falando, de toda a simbologia que muitas músicas vão usar, né? Mas aqui, no caso, a gente está falando da cena. O galo canta, aparece o sol nascendo, e as personagens começam a abrir as portas das suas casas, o feirante e tudo, mas o primeiro que aparece é o ceguinho, que o Bem-vindo estava dizendo que foi interpretado pelo Agildo Ribeiro, né? Na peça, né? No Ripió Lacraia. No Ripió Lacraia. E o primeiro que aparece é o Arnaud Rodrigues, que interpretava o cego. Porque, me permita lhe interromper, é uma tradição dos ceguinhos cantadores, trovadores do Nordeste brasileiro, os ceguinhos da feira. Né? Os grandes cordelistas, na maioria das feiras nordestinas, você sabe disso, que morou em Fortaleza há muitos anos, são cegos, que vão ganhando o dinheiro deles, tocando a violinha deles e cantando, conduzidos pela mão de um menino. O que faz lembrar Édipo Rei, o cego que é conduzido ao final da vida para o exílio pela mão de um menino. Segue, Felipe, por favor. E interessante também é porque o cego, eu estou falando de ceguinho e cego porque normalmente era assim que ele era chamado. Hoje é politicamente incorreto você falar dessa forma. Estou falando dessa forma porque era a forma como aparecia lá na novela, que eles se referiam a ele. O nome da personagem era Jeremias. E é interessante porque ele vai fazer essa referência, né, com Jeremias, lá da Bíblia, o profeta, aquela coisa toda. E o mais interessante é que, ao longo dos capítulos, ao longo da novela, o que mais enxergava tudo que acontecia era justamente o personagem cego. Né? Isso é algo que aparece em várias peças, em várias obras e tudo, o personagem do cego, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser muito bonito. Tanto que ele é o único que canta a música uma das músicas da trilha sonora que está dentro da novela. Os personagens da novela escutam essas músicas. Normalmente as músicas a gente escuta ao fundo de uma cena, ou ela vem mais para frente para a gente poder ouvir quando estão mostrando, quando vão começar um determinado momento da novela. Mas aquela música estar presente dentro dos personagens, isso normalmente não acontece. Os personagens do personagem está cantando. Tanto que eu, particularmente, que escutava muito, assistia muito a novela, ainda hoje, quando eu escuto Sai e Guarabira cantando, que são os compositores da canção, eu ainda escuto o Arnaud Rodrigues no meu ouvido cantando a música e tocando, porque é muito emblemática, né? Mas o disco, ele vem com a capa da Viúva Porcina, da Regina Duarte. Não sei se eles estão arrependidos hoje de terem colocado ela na capa, mas foi a personagem fabulosa. E o disco, ele vem... A primeira faixa do disco é a música do Dominguinhos, aquela... Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Lembra dessa música, bem-vindo? Que até o Chico Buarque cantando, né? Vou me perder, me afogar no teu amor, vou desfrutar, me lambuzar deste calor, vou te agarrar pra descontar minha paixão,
aproveitar o gosto dessa animação. Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. E esse refrão é muito legal porque não é uma música de protesto, e isso eu acho interessante. Você pode usar qualquer música como uma forma de criticar. Essa não é uma música de protesto. É uma música alegre, uma música festiva, dizendo que está tudo muito bom, está tudo bom demais, enfim. Só que essa música, ela aparecia na novela justamente na hora em que o senhorzinho Malta estava andando por suas fazendas, estava voando no seu avião, estava, né, a relação dele com as propriedades, essas coisas todas, o grande latifundiário, e aí vem a música, olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom, claro, para ele tá fantástico, pro latifundiário, pro coroné, que não gostava de ser chamado de coroné, tava tudo maravilhoso, né? Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Né? Se sair, sai morto. Claro que a música não foi feita com essa intenção. Mas a partir do momento que ela começa a ser usada, no caso, nessas cenas da personagem, do Senhorzinho Malta, toma essa proporção. Toma essa. Fica ali meio que uma alfinetada, né, diretamente nele. E aí você tem várias outras músicas que são assim, saúde. Várias outras músicas que ficaram na história para a gente, né? Como Mistérios da Meia-Noite que Voam Longe, né? Do Zé Ramalho, a famosa música do lobisomem, que eu conheço gente que até hoje, quando escuta essa música, fica com medo, porque visualiza o professor virando lobisomem, né? Só que tem a música tema da novela, a música tema da abertura da novela, é justamente a música que a nossa companheira aqui falou mais cedo, que é Santa Fé, do Moraes Moreira, que ele compôs junto com o Fausto Nilo. Para quem não lembra do Fausto Nilo, a gente citou o Fausto quando a gente falou do Belchior, né? Parceiro do Belchior também, estudou na escola com o Belchior, e era um grande amigo dele. E o Fausto Nilo tem muitas composições com o Moraes Moreira. E eles compuseram essa música, que é Deus e o Diabo na Terra, sem guarda-chuva, sem bandeira, bem ou mal, ninguém destrói essa guerra, plantando brisa e colhendo vendaval. Não sou nenhum Santomé, no que eu não vejo, eu ainda levo fé. Eu quero a felicidade, mas a tristeza ando pegando no meu pé. Tem gente falando com a lua, gente chorando na praça, menino querendo rango, nego bebendo cachaça. E a cada minuto que passa tem muita gente chegando, tem muita gente pagando para ver. Essa música é um samba. Ele coloca um samba de uma forma bem à la Moraes Moreira, né? Não é aquele samba tradicional que você normalmente escuta com os instrumentos mais tradicionais. Ele tem instrumentalmente muitas nuances, assim, como eu estava cantando aqui, Deus e o diabo na terra, sem guarda-chuva, sem bandeira, bem ou mal, vai descendo, todos os instrumentos fazem essa descidinha, e é muito visual isso para poder botar na abertura, né? E é uma coisa interessante porque essa música é a música da abertura da novela, só que ela não foi a música mais falada da novela. Tem duas músicas que são imperativas, além da que eu falei do Rock Santeiro, né, do ABC. Tem duas músicas que são imperativas nisso, que é a música da personagem da Regina Duarte, gravada pelo Roupa Nova, que é a música Dona, que essa música é engraçada porque ela é uma música do Sai Guarabira que compuseram, só que eles tinham duas músicas já na novela. E aí o diretor musical, o diretor de trilha sonora, que era o Mário Rocha, não sei se é parente distante do nosso Pedrinho Rocha, até porque ele era chamado de Máriozinho Rocha, olha aí, Máriozinho tá tudo Rocha. Junto. O Máriozinho Rocha, não sei se é parente do Pedrinho, mas o Máriozinho Rocha, ele tinha conhecido essa música e quis que o Roupa Nova gravasse. E o Roupa Nova não queria gravar a música de jeito nenhum.
não, a gente não quer gravar, não quer gravar. E ele ficou insistindo, 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 mas insistiu tanto que eles chegaram, por consideração, resolveram fazer. Segundo o próprio Mariozinho, dizendo que foi mais um favor que fizeram para mim do que por vontade mesmo de gravar. E que acabou se tornando a música indispensável em qualquer show de Roupa Nova. Qualquer show de Roupa Nova eles têm que tocar essa, tem que tocar o Whisky a Gogô, mas o Dona é importantíssimo. E que tem tudo a ver com a personagem mesmo da Regina Duarte, né? Que é a Santinha, no caso, como é que é? Agora esqueci. A viúva porcina, né? Que é dona desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros, ou dona desses animais, dona de seus ideais. Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós, somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos uma ordem, nada é nunca, nunca é não, porque tens essa certeza dentro do teu coração. E é muito bonito que a música também, da mesma forma, ela não tem uma conotação de profunda crítica, não tem uma conotação de crítica, está falando da personagem, assim, de uma personagem que é dona. Só que quando ela vai para a viúva porcina, ela acaba tomando uma outra proporção. Ela fez com que, de certa maneira, a própria música ajudou a fazer com que a personagem da porcina, isso eu estou falando na novela, tudo eu estou falando especificamente da novela, mas faz com que a personagem da porcina crie uma relação com o público, não de afastamento, mas uma relação de proximidade. A própria música do Dominguinhos, olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, até pela questão também do humor muito presente nos personagens, né? Isso vai possibilitando com que se tenha uma... Embora você esteja falando dos poderes ali estabelecidos e das mentiras que existem nesse processo, chega um momento que você começa a torcer para a porcina, né, na história. E a música, ela ajuda a criar essa ligação, esse elo, né, no caso. E aí você tem a outra música que eu queria falar. Eu estou falando rápido porque eu quero muito aprender com o Bem-vindo muitas coisas aí. Quando eu tenho necessidade, eu intervenho, peço licença, falo também. Segue mais. Porque depois vai entrar na montagem da peça, com a Bibi Ferreira. Aí tem todas as coisas de bastidores, tem a participação de Nissete Bruno como viúva porcina. Você tem razão de querer esperar. Eu sei que tem muita coisa boa aí. Enfim, a outra música que eu tinha falado, que também se tornou emblemática, e mais conhecida também, foi a música que muitos falam, a música da Elba Ramalho, né, que é, no caso, De Volta para Aconchego. Essa música, ela é uma música do Dominguinhos com o Nando Cordel. Só que como ele já tinha uma música do Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, que também é do Dominguinhos e do Nando Cordel, eles não fizeram a gravação dessa música, eles resolveram passar para outra pessoa cantar. E aí foi aí que a Elba Ramalho foi gravar a canção. O violão, ele é tocado por Dori Caymmi. E eu quis trazer essa informação para vocês hoje, por mais que seja aquela coisa chata de dizer, o Dori Caymmi, não sei o quê, tocou violão, fulano fez a gravação disso, fulano daquilo. Porque o Dori Caymmi, ele já foi citado várias vezes aqui na nossa live de Arte e Repressão, que ele participou de muitos momentos emblemáticos, de muitos discos fantásticos, de peças teatrais. Né? Ele estava lá no Calabar, estava lá no Clube da Esquina, no Clube da Esquina, não sei se ele estava no Clube da Esquina. Enfim, mas ele estava em vários dos discos que a gente trouxe já e das peças que a gente comentou. E aí não é diferente, ele estava fazendo a gravação do violão, ele fez a gravação do violão dessa canção. E essa música, ela surge na novela, porque eu falei da música que aparecia, eu falei da música do Dominguinhos, da anterior, Isso Aqui Tá Bom Demais. Sempre que o senhorzinho estava vendo as terras dele, as propriedades, enfim, aparecia. Dona aparecia sempre com a personagem da Regina Duarte, e no caso de Volta para o Aconchego, era a música tema do Zé Wilker, que era o Roque Santeiro na história.
E o primeiro momento em que ela aparece é justamente, obviamente, a primeira cena em que aparece o personagem do Zé Wilker, que ele chega numa noite de tempestade, numa noite de chuva muito intensa, noite e chovendo, né? E aí vem aquela simbologia também da chuva como a possibilidade de lavar todas as coisas, de limpar todas as coisas, porque ele vem, no caso da novela, sem saber dessas questões sobre o mito que tinha se tornado, e se eles mantiveram, né, essa informação. E assim que ele sabe, ele também se propõe a fazer uma limpeza nesse aspecto. Então, a primeira cena dele é uma cena de chuva. E aí, enquanto tá a chuva, enquanto tá essas coisas todas, os trovões, começa: estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço, para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo. Né? A bem-vinda desse sorriso eu já me emociono. Roçando teu corpo e beijando você. Pra mim tu és a estrela mais linda. Seus olhos me prendem, fascinam. A paz que eu gosto de ter. É linda, essa música é fantástica. Ela aparece em momentos na novela, obviamente, sempre que o Zé Wilker aparece, mas é um momento de muita emoção, que é que o Bem-vindo tá rindo. Eu tô rindo mesmo, tô lembrando do falecido Dominguinhos. Me permita fazer uma curiosidade. Eu tinha fobia de avião, eu tinha pânico de avião, fobia de avião. E não era só eu, o Dominguinhos também tinha fobia de avião. E a gente se conhecia na estrada, porque o Dominguinhos voltava de Recife ou de Fortaleza com a caminhonete dele, com a caravana dele, e eu subia para Salvador no meu carro também, e nos restaurantes de beira de estrada a gente se encontrava, conversava, trocava ideia, e cada um seguia para um lado e para o outro. Então, estou dando risada quando eu ouço essa música, lembrando na memória do maravilhoso Dominguinhos. Hoje eu estou curado. Sabe que o Dominguinhos já falou de mim, né? Sabe disso, né? Já te contei essa história? Eu estava uma vez indo para fazer um show, uma apresentação, todos os equipamentos no carro e tudo, estava indo para apresentação e furou o pneu numa rua assim extremamente complicada lá de Fortaleza. Aí furou o pneu, desci do carro, tive que tirar todos os equipamentos do porta-mala, morrendo de medo de ser assaltado, para poder pegar o pneu, né, fazer as coisas todas. Estava trocando, só passou um carro por mim nesse dia. Um carro, uma caminhoneta passou por mim. Troquei e fui fazer show. Tempos depois eu fiquei sabendo que dentro daquele carro estava o dono de um estúdio lá de Fortaleza, que eu vinha gravar alguns discos lá e tudo, por isso que eu soube dessa história, e o Dominguinhos. Aí o Dominguinhos olhou, disse que ele olhou para mim trocando o carro, trocando o pneu do carro e viu os instrumentos lá de fora e falou: a vida de músico é complicada, né? A vida de músico é fogo. Pronto, ele falou de mim, eu já fiquei feliz. Foi o mais perto de Dominguinhos que eu cheguei. Nunca nem soube da minha existência. Só nesse dia que furou o pneu. Mas voltando para cá. Então tem a música do Rock Santeiro, mas tem uma música que eu queria realmente trazer, que eu acho ela mais emblemática. Ela não é muito falada, não é muito discutida, porque quando você fala do Rock Santeiro, você lembra dessas, né? Você lembra do Dizem que Rock Santeiro, um homem debaixo de um santo. E aí, mas é uma música que nesse disco do Rock Santeiro ficou como última faixa do lado B. Interessante que a música do Rock Santeiro mesmo, do Sai Guanabira, é a penúltima faixa do lado B. Mas a última faixa do lado B é uma música do Alceu Valença, chamada Cópias Mal Feitas. E é interessante porque eles colocavam essa música na novela
sempre que ia aparecer alguma imagem, por exemplo, seja do prefeito, aquelas imagens que vão mostrando as pessoas passando na rua e tudo, e vai indo para o prefeito ou vai indo para outras pessoas, e aí, no momento em que eles estavam confabulando sobre coisas, e olha a letra do Cópias Mal Feitas, que é: quando será que nós iremos perceber que o nosso corpo, nossa dança, nossa música, é nosso canto, nossa roupa, nossa única maneira de caminhar? O que fará a nossa gente perceber que essas ideias são tão frágeis e ridículas e, no entanto, atrapalham nossa única maneira de respirar? Já vem do ciclo do açúcar. Fizemos cópias mal feitas, ultrapassadas receitas, agimos como dementes. Qualquer semelhança com os tempos de hoje não é mera coincidência, né, não, Bem-vindo? O Feijó está dizendo que De Volta para o Aconchego é de Geraldo Azevedo, não é isso? Não, De Volta para o Aconchego é do Dominguinhos e do Nando Cordel. E onde é que o Feijó pegou essa certeza absoluta de que é do Geraldo Azevedo? Aí já não sei, ele pode ter gravado. Ele deve estar confundindo. O Geraldo Azevedo pode ter gravado também. Mas tanto que o Dominguinhos também já gravou essa canção. Não, eu sei que é do Dominguinhos e do Nando Reis, pois é, mas quando ele joga isso aí... Não, Nando Reis não, é Nando Cordel. Nando Cordel. A gente tem que esclarecer isso, né? Tem que deixar bem claro, é Dominguinhos e Nando Cordel. Sim, é o Dominguinhos e Nando Cordel, que só não foi gravado por eles na novela porque eles já tinham outra música, então para não ter essa duplicidade. Os únicos que tiveram música dupla, assim, gravada, foi o Sai Guarabira, que eles tiveram a música do Rock Santeiro, não gravaram Dona, porque já seria a terceira canção no disco, e aí depois eles gravaram uma outra, que isso foi uma coisa fantástica, que aconteceu primeiramente no Rock Santeiro, porque o disco foi lançado, foi fantástica a escolha do repertório, da trilha sonora da novela, casou muito bem com os personagens, aí por conta disso, a Globo resolveu, a Som Livre, né, enfim, eles resolveram, ao invés de apostar as fichas agora no disco internacional, porque a novela sempre lança, né, o disco nacional, a trilha nacional e a trilha internacional. Eles botaram de lado a trilha internacional, que chegou a ser lançada, mas colocaram de lado a trilha internacional e lançaram um segundo disco de trilha nacional. E aí, nesse segundo disco, só tem, das canções todas do disco, que tem Ivan Lins e várias outras pessoas, tem duas músicas, que são as últimas que eu trago para vocês, que é a música do Sai Guarabira, a outra canção do Sai Guarabira, que já seria a terceira canção deles na novela, que é a música Verdades e Mentiras, que a letra ele fala assim: responda depressa quem se acha esperto, quem sabe de tudo que é certo na vida, porque a cara feroz da mentira nos pode trazer tanta felicidade. Porque na hora da grande verdade, às vezes o povo se esconde, se esquece. O refrão, eles cantavam verdade, e aí a segunda voz fica fazendo esconde, esconde, jogo de esconde, esconde, e cantavam depois mentira, e de novo esconde, esconde, jogo de esconde, esconde. Ficavam fazendo esse duo entre a verdade e a mentira. Às vezes é sua inimiga a verdade, às vezes é sua aliada a mentira. Aquilo que a vida nos dá e nos tira não anda de braços com a sinceridade. Por onde será que é mais curto o caminho? Qual deles mais sobe, qual deles mais desce? Aí vem o refrão, depois eles seguem com a última estrofe. Tem gente que jura que a vida é virtude, tem gente que faz o bem por falsidade. Não há no universo uma força que mude o dom da mentira, o som da verdade. A lábia do sábio, a arma do rude, são Deus e o diabo unidos na prece. Então tem essa canção do Sai Guarabira, que também é uma canção forte, se a gente for querer olhar por esse viés político da novela. E tem a música da Beth Carvalho, que a Beth Carvalho canta, que é Malandro Sou Eu, que é um samba: segura teu santo, seu moço, teu santo é de barro. Que sarro, dei volta no mundo, voltei para ficar, eu vim lá do fundo do poço. Não posso dar mole para não afundar, quem marca bobeira engole poeira e rasteira até pode levar. Malandro que sou, eu não vou vacilar. Sou o que sou, ninguém vai me mudar, e quem tentou teve que rebolar sem conseguir. Escorregando daqui e dali, malandreando eu vim e venci.
e no sufoco da vida foi onde aprendi. Olha só, aí essa trilha foi escolhida e a gente está falando de 85. Quando a novela foi ao ar, já tinha tido a eleição do Tancredo. A novela foi ao ar em junho de 85. Né? Então já tinha ocorrido uma série de coisas, de lutas e de conquistas, já tinha uma certa... Tancredo já tinha morrido. Tancredo já tinha morrido. Já tinha morrido, inclusive. 21 de abril. Então, imagina essa música na novela, quando ela diz assim: malandro que sou, eu não vou vacilar, sou o que sou, ninguém vai me mudar. E quem tentou teve que rebolar sem conseguir. Escorregando daqui e dali, malandreando, eu vim e venci. E no sufoco da vida, foi onde aprendi. Imagina, claro, hoje a gente escuta essa música e não faz relação, mas se a gente, volta a dizer, se a gente pega essas canções no tempo em que ela estava colocada, o Feijó respondeu, foi correto, Dominguinhos e Nando Cordel, desculpe, tudo bem, Feijó. Não, eu estou rindo de outra coisa. Eu estou rindo do pessoal dizendo que eu não tomei a cerveja verde que a dona Dóia me dá para eu fumar. Que hoje ele tem que falar que se ele tomasse a cerveja verde, ele ia falar mais do que ele devia hoje. É a Rosângela Oliveira que disse isso, olha lá. Podia comprometer outras pessoas. Duas companheiras disseram aqui que eu estou muito triste, estou desanimado hoje. Eu não estou triste nem desanimado, eu estou sério, prestando atenção na live. Afinal de contas, hoje, boa parte dessa live é comigo, sou eu que tenho a responsabilidade de contar a memória e contar a história. E acompanhar o que o Felipe está falando para prestar atenção, porque de repente ele faz que nem professor, que ele é professor de história. Não é bem-vindo, ele diz, o quê? Onde? Quem? Eu não estou triste nem desanimado, não, fiquem tranquilos. Não, era isso. O importante a gente pensar que, embora a peça ela tenha sido feita em 65 e tenha tentado se lançar em 75 a novela, a trilha sonora em 75 era outra. Era uma outra trilha sonora, uma trilha sonora que não tinha músicas especificamente compostas para os personagens. Quando ela é feita em 85, montada em 85, ela já é montada em um contexto de abertura política, já é feita num processo de redemocratização do Brasil, ou de anistia, de coisas do gênero, de várias outras lutas que a gente tinha passado, já não tinha mais o AI-5 e coisas assim. Então, as canções que estão presentes na novela, elas estão presentes na novela, ora, porque foram compostas especificamente para os personagens, nem todas, mas algumas sim, como no caso da música do Sai Guarabira, foi uma música composta para a novela. Eles pegaram uma música que eles já tinham antes, mas adaptaram, colocando a letra tudo para isso. E a própria canção título, Santa Fé, é uma canção que foi feita para a novela, tendo por base o enredo da história toda. Né? Além disso, são canções que as outras canções que não foram compostas para isso foram compostas nesse momento. Então, no caso de você pegar um Malandro Sou Eu, ou outras músicas, Verdades e Mentiras, que estavam colocadas ali, são músicas que encaixam muito bem nesse aspecto. Então, não necessariamente ele tá se referindo, é uma luta contra a censura, mas é uma luta a favor das conquistas que estão vindo, e quando se refere muitas vezes a ditadura, se refere como algo já vencido, como algo já derrubado. Estou falando isso usando o Malandra Sou Eu. Né? Mas é interessante a gente perceber como eles usaram as canções como uma forma de crítica. Como eu estava falando, a música do Alceu Valença, que vai aparecendo quando os poderosos estão saracoteando pela cidade, ou o próprio Senhorzinho Malta. E eles são figuras representativas dessa censura, que logo no primeiro capítulo da novela, quando o pessoal do cinema vem para filmar a história do rock santeiro, é o Senhorzinho Malta e a Viúva Porcina que querem proibir o que está sendo contado, porque eles têm medo do que possa ser contado. E isso era uma das coisas muito características da ditadura militar, de você proibir se falar sobre as coisas. Não é muito diferente do que agora a gente vê com
a gente viu, graças a Deus, com Escola Sem Partido, que eles estavam querendo, porque estavam querendo mexer nas áreas de humanas, nas áreas de história e tudo mais, para meter o pitaco e dizer, olha, você tem que falar bem do fulano e não pode falar mal do ciclano. Coisas assim, não pode ter juízo de valores de déspotas, você não pode ter, você só pode narrar. Né? Isso é justamente o que estava ocorrendo. Da mesma forma, a história também traz uma outra crítica, que é o fato de que, que eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas por que a boate causava tanto alvoroço em ser inaugurada na cidade, mas o prostíbulo que tinha na comunidade, na periferia, que era onde estava o Padre Albano, né, que foi interpretado pelo Cláudio Cavalcante, não tinha problema de existir. Enquanto está na periferia, não tem problema. Quando ela está dentro ali do centro da cidade, na área nobre, entre aspas, isso é um absurdo. O padre se revoltava quanto a isso, mas não tinha nenhuma revolta quanto estar na periferia. Isso não é diferente do que acontece hoje, né? Tanto que o único local que é chamado de Inferninho é a boate sexy, né? do Sexus, ou Sexy, uma coisa assim. Que é a boate que vai ocorrer ali a parte do lobisomem, coisas assim, mas onde também todos os poderosos vão estar presentes e vão estar se reunindo. É isso. Gostaria de ouvir mais Bem-vindo falando sobre a peça, agora montada em 95. Antes de falar sobre a peça, Felipe, deixa eu fechar o Roque Santeiro, o berço do herói, lá de 65. Eles envenenam o Roque Santeiro na peça original, pegam o cadáver, mandam para fora da cidade, vestem uma farda nele e avisam para a cidade que encontraram o corpo do herói que estava desaparecido há 20 anos e que ia chegar de trem. Ia chegar de trem no caixão. E aí chega o trem na cidade com o corpo do Roque Santeiro, que eles envenenaram. Chega o trem na cidade, o Roque Santeiro fardado, com a farda novinha ainda. Imagina. E aí o herói definitivamente é morto e enterrado. E envelhecido, né? Envelhecido ainda por cima. Enfim. Mas em 95, a Bibi Ferreira, junto com o Dias Gomes e com o Moisés Aschenblatt, produtor do Teatro Casagrande, reuniram-se, levantaram uma verba, 10 anos depois, portanto, da novela, para a montagem de Roque Santeiro, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, um teatro de 1.200 lugares, salvo engano meu, não sei quantos, centenas, milhares de lugares. E foi formado o elenco. Nós estreamos em 96, nós começamos a ensaiar em 95, começamos a preparar a produção em 95. O elenco original tinha Agildo Ribeiro, Milton Gonçalves, Nissete Bruno, Sidney Magal. O Sidney era o Roque Santeiro, Sidney Magal, eu, Rogéria, Jorge Xerxes e vários outros companheiros. Salvo engano, se eu estiver esquecendo alguém, me perdoem aqui, por favor. E, na verdade, o produtor, o Moisés Aschenblatt, queria que eu fosse o Senhorzinho Malta, fosse o protagonista. Acontece que nem o Dias Gomes me conhecia, porque eu nunca tinha trabalhado na Globo, né? Só tinha feito, querendo ou não, eu tinha feito o Bafo de Bode na Globo, e o Dias Gomes, depois de um certo tempo, tornou-se exclusivamente global, fechado dentro da Globo, que, aliás, é um vício dos autores. Eles ficam fechados dentro das emissoras, ganhando salários astronômicos e perdem o contato com o povo. Por exemplo, eu acabo de receber aqui uma mensagem do internauta, do seguidor, o SR Chamum. Chamum deve ser primo nosso, Brima, olha o nariz. Chamum, que disse que me conheceu numa peça no Teatro América, uma comédia que eu fiz, e depois nós nos tornamos amigos no restaurante Fiorino, na Tijuca. Esse restaurante existe até hoje, uma comida italiana de primeira categoria. O Fiorino tem uma passagem que eu vou contar em seguida sobre esse restaurante e o Dias Gomes. Então, na verdade, os autores ficam fechados, a Globo mantém eles num flat especial para nem a família incomodar, trancados lá dentro com tudo do bom e do melhor, ganhando salários astronômicos e perde o contato com o povo. Foi muito o que aconteceu com o Dias Gomes e com outros autores. Por isso que as novelas mudam. E também mudam a qualidade da novela, porque o Brasil deixou, como eu digo, já deixou há muito tempo, de ser epopeico, de ser épico, né? Virou costumes.
Fala-se agora da fofoca da vizinha, do marido, do outro, que tira. Perdemos a dimensão de uma Saramandaia, de um Roque Santeiro, de Tieta, de várias outras novelas que expressavam a nacionalidade. O próprio país não discute mais a nacionalidade. E o Bolsonaro está colaborando para acabar de vez com a nacionalidade, com a nação brasileira. Isso é muito perigoso, a gente tem que prestar atenção nisso. Isso é uma tendência que já vem há bastante tempo. Ela começa com o besteirol. No teatro, ela começa lá atrás com o besteirol, onde não se discute a nacionalidade, se discute a comédia rasteira, a comédia de costumes. Toda vez que uma sociedade entra em decadência econômica, decadência da nacionalidade, a comédia sobe. A tragédia e o drama descem e a comédia emerge. Sobretudo a comédia de costumes, o marido corno, o velho avarento, o velho concupiscente e assim por diante. Um sintoma da decadência social é a ascensão da comédia. Bom, mas isso para fazer um preâmbulo. Então, em 96, a gente estreou. Mas o Dias Gomes não me conhecia e a Bibi Ferreira também não me conhecia. Como ator, eu não tinha histórias com eles. E o Agildo tinha histórias. O Agildo tinha trabalhado na Globo, o Agildo era comediante nacional, a Bibi conhecia o Agildo desde o tempo que ele foi. O Agildo ficou uma mística em torno do Agildo Ribeiro. Quando ele fez o Auto da Compadecida, ficou o melhor ator brasileiro, melhor ator brasileiro. Depois ele foi fazer o Topo Gigio, do Topo Gigio foi fazer programa de humor, deixou de ser ator. E todo mundo queria ver o Agildo voltar a ser ator, porque a veia de ator dele era maior do que a veia de humorista. Então era grande chance dele voltar no Senhorzinho Malta, no Roque Santeiro, no teatro, o grande Agildo Ribeiro como ator. Então o produtor, o Moisés, queria que fosse eu o protagonista, mas eram 3 poderes. Era o diretor, a Bibi, o produtor, o Moisés, e o autor, que era o Dias Gomes. Então eu perdi por 2-1. O Agildo foi escolhido o protagonista, mas aí me foi dito o seguinte: olha, bem-vindo, escolhe o personagem que você quiser. Você escolhe se vai ser stand-in do Agildo e escolhe o personagem que você quiser. Só depois que você escolher seu personagem que a gente vai escolher o resto do elenco. E eu escolhi o Zé das Medalhas, então eu fiquei sendo stand-in do Agildo Ribeiro. E a peça estreou com o Agildo fazendo o protagonista. Bem-vindo, só uma coisa. Para quem não sabe o que é stand-in, é o quê? Stand-in é o substituto. Pronto. Fica esperando. Stand-in está em espera, fica esperando. Quando você fica em stand-by, por exemplo, a novela liga para você: bem-vindo, essa semana você vai ficar em stand-by. Ou seja, fica esperando que a qualquer momento você pode entrar numa gravação, ser chamado às pressas. Então você fica em casa à disposição em stand-by. E a peça estreou, foi muito difícil o processo de ensaio. Os ensaios foram feitos na casa da Bibi Ferreira. A Bibi morava num apartamento gigantesco, com um salão imenso. Mas foi muito sacrificante para mim, porque o Agildo tinha um espírito muito infantil. Era muito infantilizado o Agildo. Ele tinha emoções infantis. Ele achava que todo mundo conspirava contra ele. Ele tinha uma coisa de vedete, de estrela e de infantilizado. E como era o stand-in dele, ele, por exemplo, agora eu começo a contar os bastidores também, né? A Anissete Bruno fazendo a Viúva Porcina. Nós começamos o ensaio na casa da Bibi. Ele ensaiou 2 dias, depois ficou doente. Ficou gripado. É manha de estrela. Para não participar de ensaio, para preguiça, vai perder tempo vendo ensaio, porra nenhuma. Ficou gripado. Foi para Araras, para o sítio dele, em Araras. E aí eu passei uma semana ensaiando no lugar dele. Quando ele voltou, ele começou a fazer o ensaio e eu comecei a dizer: olha, a marca não é aqui, a marca é ali. Olha, essa aqui ela quer que diga assim. Até que ele parou e começou a me agredir, dizendo que ele tinha ficado gripado por minha causa, que eu tinha feito macumba para ele ficar gripado. E fez? Tudo isso vai estar na minha biografia que está sendo escrita. E fez macumba para ele ficar gripado? Imagina, pelo amor de Deus, não existe. Isso não existe. Claro que não, uma loucura da cabeça dele, né? Tem gente que faz, mas isso não tem? Pelo amor de Deus. Claro. Tem gente que faz macumba para o outro morrer, porra, faz tudo isso. Bom, mas esse não é o tema nosso, esse não é o tema. O Agildo deu esse piti, a dona Bibi me mandou calar a boca, o Agildo estava certo, que ele era o protagonista. Eu acho que eles tiveram um furunfunfo lá no passado, entendeu? Então, eu acho, não posso afirmar. Mandou calar a boca e me deu um esporro, e é muito engraçado a Bibi, porque ela me deu um puta esporro na frente do elenco todo. Ela me deu um esporro, eu baixei a cabeça, humildemente, para ouvir. Ela aí gritava assim: não baixe a cabeça quando eu falar com o senhor, levante a cabeça.
Aí eu levantei e disse, não levante esse queixo arrogante, abaixa esse queixo. Aí eu sorriso, como que disse, tudo bem. Não ria do que eu estou falando. Não tinha posição, não tinha onde ficar, era um esporro atrás do outro. E aí o Agildo criou um cisma muito grande, resolveu não falar mais comigo durante todo o processo de ensaio. Eu padeci nesse processo de ensaio. Porque como o elenco era todo tradicional e boa parte da Globo, todo mundo era muito mais agildista do que bem-vindista. Então a Bibi ensaiava no salão da casa dela, ela marcava o ensaio para 2h da tarde, cena 28. Ela só queria naquela sala os atores da cena 28. Se ela marcou as 2 horas, não era 2h05, nem 5 para as 2. Os atores tinham que chegar lá às 2 horas. A Bibi considerava indisciplina não só o sujeito chegar atrasado, mas chegar antes também. Eu me lembro que uma vez eu cheguei 20 minutos antes para assistir o ensaio. Falei, o que o senhor está fazendo aqui? Se eu vim para o ensaio, o seu horário é 3 horas. Ainda são 2h40. O que o senhor está fazendo? Saia. O senhor é indisciplinado. O senhor está marcado para as 3 e chegou antes. E ela tem razão. É uma indisciplina. Atrapalha o trabalho. Está marcado para as 3. Então, entre o salão dela e a cozinha, quem não estava ensaiando ficava na cozinha dela, que era uma grande cozinha. Entre a sala e a cozinha havia uma sala de estar apagada no escuro, que fechavam-se as portas para não fazer barulho. E eu era remetido para esse lugar, eu ficava sentado numa poltrona no escuro, 40 dias de ensaio, eu sentado no escuro, só entrando na sala para a hora da minha cena. Porque o elenco, o Agildo agradava o elenco, fazia gracinhas para o elenco inteiro, contava piadas, não sei o quê, e o elenco todo, o Agildo era o protagonista, era o Agildo Ribeiro, o elenco todo a reboque do Agildo. E o Agildo não se dirigia a mim, então o elenco também, eu não entrava no papo do elenco. Mas essas histórias, bem-vindo, que ele falou de você ter feito isso, ter feito aquilo, de ter desejado isso para ele, aquilo, ele falava isso para a equipe toda? Falou na frente de todo mundo, no ensaio. E aí todo mundo acabava... Macumba para ficar gripado. Caramba! E aí não, isso aí não pegou o elenco. Isso aí não pegou o elenco, todo mundo sabia o gênio do Agildo. Todo mundo sabia o gênio do Agildo. Pronto. Perfeitamente. Tá. O que pegou o elenco é que ele ia para a cozinha com o elenco, ficava contando piada, ele era brilhante, ele reunia e agrupava o elenco em torno dele. E não dirigia a palavra a mim, não adiantava entrar no papo. Obrigado mesmo, obrigado. Depois eu me vinguei disso, vou contar também aqui. Eu me vinguei bastante disso. Muito, muito, foi fantástico. Como sou filho de árabe, eu digo, a vingança é um prato que se come frio. Bom, e aí, eu fiquei 40 dias só ensaiando, era um horror, eu ia ensaiar e ficava nesse lugar escuro. Foi meu inferno, foi meu deserto. Os 40 dias do deserto foi meus 40 dias. Ali todos os meus demônios vieram conversar comigo. Todos. O demônio da vaidade, o demônio do orgulho, o demônio da carência, o demônio do desamparo. Todos os demônios, eu tive que conversar com todos eles, com os daimons, com os gênios, digamos assim, e apacentá-los, pacificá-los e conhecê-los. Ao final dos 40 dias eu estava pronto. Eu era um outro homem que tinha sido formado no deserto, naquela escuridão. E fomos para o Teatro João Caetano ensaiar. Ensaiamos já, estamos ensaiando já. O elenco era gigantesco, tinha 50 e tantas pessoas, entre atores e bailarinos, ensaiando. Caramba! Era muito engraçado, porque a Bibi, ela tinha uma personagem que acompanhava ela, que era a Claudine. Ah, você vai falar da Claudine hoje? Vou falar da Claudine. Que a Claudine apareceu esses dias, né? Que chegou a aparecer esses dias pra gente. Aí algumas pessoas ficaram perguntando, quem é essa Claudine? Agora tá aí, bem-vindo, vai contar pra gente. A Bibi não era exatamente, nunca foi, ela não era médium, né? A Bibi não era... Olha aqui, o Omar Monteiro mandou um superchat. As novelas de Dias Gomes falam de pequenos locais que comportam personagens de dimensões universais. Será que novelas assim não teriam espaço e audiência? Num outro país, num outro Brasil que estivesse discutindo nacionalidade, Omar. O Brasil não está discutindo a sua nação, entendeu? Não está discutindo a universalidade, está discutindo costumes, coisinhas piegas, miudezas. A Bibi não era médium, nem era espírita, mas ela tinha um personagem. Ela estava conversando com você e de repente disse assim, eu também quero sair daqui, eu não aguento ficar aqui, esse homem é muito chato. Aí ela disse, cala a boca, Claudine. Eu não vou calar a boca não, eu vim da Alemanha. Uma personagem que ela falava fino e incorporava uma menina de 10 anos chamada Claudine, que, segundo ela, morava na Alemanha, era milionária, ficou milionária porque quando o Bill Gates fez o reconhecimento manual pela internet, usou a mãozinha da Claudine, então ela ganhava direitos autorais cada vez que alguém fazia o reconhecimento manual. E ela tinha um Boeing cor-de-rosa, ela vinha de Boeing. Então, um dia eu estava ensaiando, isso eu já tinha feito amizade com a Bibi.
É posterior. A Flávia tá falando que história interessante, bem-vindo. Bibi incorporava? Ela incorporava a Claudine, mas a Claudine não era nenhum espírito, era coisa da cabeça dela. Eu acho que ela estava vencendo o tédio. Ela não aguentava o tédio, sabe? O brilhantismo dela era tanto que ela tinha que criar um personagem para ela dialogar. Antes de falar da Claudine, vou voltar atrás. Então a gente está ensaiando no Teatro João Caetano e vamos ensaiar já os agradecimentos finais. A última coisa que se ensaia numa peça são os agradecimentos finais. Bom, agora vamos ver como é que o elenco vai entrar para agradecer. E tinha muitas estrelas no elenco. O cenário final era assim, umas escadarias laterais que levavam a uma grande estátua do Roque Santeiro e descia um tapete vermelho até a beira do palco. Então ela botou diversos atores, botou a Rogéria Nissete Bruno, Sidney Magal, o Milton Gonçalves subindo pela essa lateral, cada um individualmente, agradecendo lá de cima e vindo até a beira do palco pelo tapete vermelho e indo para o lado. Quando chegou a minha vez, ela não me fez isso. Ela me mandou entrar pela lateral, pelo bastidor. O senhor entra, atravessa, agradece atravessando e vai para o outro lado e sai. O produtor percebeu aquilo, não gostou, ele tinha investido dinheiro em mim, investia em mim, e aí falou com a Bibi. Olha, Bibi, bem-vindo, você não está prestigiando ele é um grande ator, você está mandando ele entrar pelo lado, sair, não sei o que. Ela disse, então eu vou parar de ensaiar. Aí parou o ensaio naquele dia, não ensaiou mais o final da apresentação. 2 dias depois, ela retomou o ensaio. O elenco se pelava de medo dela, todo mundo tinha medo da Bibi Ferreira, o elenco respeitava e tinha medo. No esporro da Bibi era melhor que o chão se abrisse. Aí, 2 dias depois, ela retomou o ensaio final e me botou descendo pelo tapete vermelho, sozinho, individual, né? E ainda disse, Rogéria, você que é uma atriz que não se importa com vaidades, você, por favor, entra pelo lado, no lugar do senhor bem-vindo. Só que ela botou a Rogéria entrando pelo lado, acompanhado de mais 4 figurantes dançando junto com a Rogéria. Uma festa total para a Rogéria. Aí eu desci pelo tapete vermelho, quando acabou, ela estava sentada na plateia, estava lá os 40 atores esperando as instruções, eu cheguei para ela e falei, dona Bibi, eu queria agradecer a senhora. O que é que o senhor queria agradecer? Ela já era baixinha, sentada, ficava menor ainda. O que é que o senhor queria agradecer? Eu queria agradecer que a senhora me botou descendo pelo tapete vermelho, isso é muito importante para a minha carreira, não pelo lado. Ela falou, quando se tem um papel pequeno como o seu, a gente entra pelo lado, entra por onde o diretor manda. Eu falei, mas eu duvido que a senhora, durante toda a sua carreira, tenha entrado pela lateral. Mas quando se tem um papel pequeno como o seu, não era pequeno, era o Zé das Medalhas, se entra pela lateral. Eu falei, mas eu aprendi com seu pai, Procópio Ferreira, que não existe papel pequeno em teatro. Isso, eu pegando pau a pau com ela, o elenco desesperado, vai dar merda, pelo amor de Deus, cala a boca, bem-vindo, né? Todo mundo ali em pânico. E eu enfrentei ela. Eu falei para ela, quando você tem papel, o seu pai disse que não existe papel pequeno em teatro. Ela disse, eu sou a diretora desse espetáculo. Eu falei, é diretora por delegação minha, e não por delegação divina. Ela, como? Ela não tinha psicanálise, não entendia o que eu estava falando. Eu falei, não foi Deus que desceu do céu e disse que a senhora é diretora desse espetáculo. A senhora só me dirige porque eu permito, porque eu autorizo a senhora a me dirigir. A senhora compreende isso? A senhora só tem autoridade sobre mim com permissão minha, e não por permissão divina. Se eu sou diretor do espetáculo, eu vou deixar esse espetáculo. A senhora não pode deixar o espetáculo, eu posso. Eu sou sozinho. A senhora tem um compromisso com mais de 50 pessoas. A senhora não pode cometer essa irresponsabilidade. A senhora vai ficar aqui e vai dirigir. Aí ela afinou. O senhor desculpe, é que eu não tenho tempo de ver todas essas coisas, não sei o que e tal. O clima pesou. Falei, fudeu, né? Aí acabou todo o papo, ela foi saindo do teatro, né, pela porta dos fundos, o produtor falou, vai lá e dá um beijinho nela. Eu falei, como? Acabei de brigar com a mulher, vou dar um beijinho. Vai lá. Falei, Bibi. Ela me olhou, eu falei, dei um beijinho no rosto dela. Boa noite. Ela fez assim pro produtor, como diz, não entendo, é maluco, acabou de brigar comigo, vem me dar um beijo. A partir desse dia, ela passou a me amar, a me adorar, a me dar papéis de protagonista nas peças dela, a frequentar a casa dela com intimidade. Quando o marido dela morreu, eu e Dóia fomos os únicos ao velório. Ela não quis ninguém no velório do marido, mandou avisar só eu e a Dóia, de tanto amigo que nós nos tornamos. Porque, na verdade, o que ela queria? Ela queria que alguém tivesse espinha de enfrentá-la. Ela não queria um bando de bocós puxando o saco dela, agradando, sendo humilde, subserviente. E eu enfrentei ela. Mais tarde eu vim ser protagonista em Deus lhe pague, com direção dela. E
Isso eu estava falando da Claudine. Então, mais tarde, um dia no ensaio, depois dessa briga, já ainda nos ensaios finais, ela dirigia sentada na beira do palco. Ela não dirigia sentada na plateia, ela botava uma cadeira bem na beira do palco. Se ela fizesse assim, caísse para trás, ela quebrava a espinha, além de baixinha, ficar corcunda. Então... Eu me divirto com isso. Ela ensaiando a dança, os coreógrafos todos, a coreografia toda ensaiando a coreografia, de repente ela diz, fica quieta. Eu não quero ficar aqui. Você não tem nada que fazer aqui. Parou o elenco, todo o ensaio parou, os bailarinos todos parados, 20 bailarinos parados, olhando aquilo, sem dizer palavra, e ela conversando com a Claudine, uma figura imaginária do lado. Eu queria vir, essa gente é muito chata. Você não tem nada que vem aqui. Você pega seu avião e volta para a Alemanha. Imagina você ver uma mulher como Bibi Ferreira discutindo com o nada e fazendo a mesma voz. Ela eu não quero voltar para a Alemanha, eu quero ficar com você. Aí ela grita para mim, que estava sentado lá na plateia. Ô, senhor, bem-vindo. Por favor, o senhor chama um táxi e leva a Claudine para casa. Falei, sim, senhora, dona Bibi. Isso, o elenco no palco, sem entender, porra, nunca tinham visto a Claudine. Falei, sim, senhora. Aí falou, vai lá, chame um táxi, daquela companhia de táxi azul. Falei, sim, senhora. Eu não quero ir para casa. Vai para casa, seu bem-vindo vai chamar um táxi, vai botar você no táxi. E o ensaio parou. Maior silêncio, enquanto eu fiz o papel, personagem, saí de cena, fui lá na portaria do teatro. Silêncio total, o elenco parado. E ela esperando. Eu voltei, ela falou, chamou o táxi? Falei, chamei, já está vindo. Então, quando o táxi chegar, o senhor leva a Claudine. Tá bom. Aí daqui a pouco eu falei, o táxi chegou, dona Bibi. Ah, perfeito. Isso, o elenco parado, o ensaio parado. Ah, perfeitamente. Claudine, vá com o senhor, bem-vindo. O senhor põe ela no táxi e manda ela para casa. Pede ao motorista para cuidar dela. Vem comigo, Claudine. Eu não quero ir. Vai para casa agora, vem. Aí fiz de conta que peguei aquele fantasma, levei na portaria, voltei, ela falou, embarcou ela no táxi? Embarquei, sim, senhora. Tá bom. Então vamos continuar o ensaio. Ninguém perguntou nunca o que era aquilo. Todo mundo morreu ali a história. A Claudine era a personagem que aparecia nos momentos mais inusitados, num restaurante. Ela passou um vexame em Lisboa, ela estava hospedada num hotel 5 estrelas em Lisboa, já estava de noite, dormindo praticamente, de penhoar, em roupas íntimas praticamente, e pediu jantar no quarto. E o maître veio trazer com um carrinho. Quando o maître entrou, quem atendeu foi a Claudine. Por favor, bota a comida ali no centro, eu quero comida ali. Eu não gostei dessa comida. E ela disse, bem-vindo, passou um vexame, porque a Claudine resolveu aparecer no meio. E tu chegou a falar com ela sobre isso, bem-vindo? Não, a Claudine fazia parte, ninguém discutia, ninguém falava. Ninguém nem contestava, nem nada. Fazia parte do dia. A Claudine ia e vinha normalmente, ninguém contestava, tinha que esperar o diálogo com a Claudine. Agora que a Bibi morreu, eu não sei por onde anda a Claudine. Eu só espero que ela não apareça por aqui. Eu acho que pela sua proximidade com a Bibi, Claudine vai aparecer mais vezes. Eu quero fechar essa história dessa peça, porque já estamos capinando, já vamos para 1h30 de live. Alô, igreja, cadê o superchat? Vamos colaborar, cadê o pessoal com Pix? Aleluia, ouvi a igreja dizer amém, vamos lá, vamos sustentar o quiabo da Dona Doia, sustentar o vinho da Juliana Guimarães, vamos nessa com ele. Mas, minha gente, aí estreamos com o Agildo fazendo o Senhorzinho Malta, tal. E aí, é aquilo que eu digo, Salmo 91, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Havia uma cena onde todo o elenco subia para os camarins que ficavam no andar superior, ficava vazio, os bastidores ficavam vazios, a cena era Agildo, era Nissete com Sidney saía de cena e entrava o Agildo. Era só ela e o Agildo. E o Agildo entrou em cena com a camisa ensanguentada, camisa branca, coberta de sangue. Conta a lenda que ele se engraçou com uma bailarina durante o processo de trabalho. E o namorado da bailarina chegou de moto, era do elenco também, chegou de moto, suado, tirou a camisa, ficou escorregadio, ficou no bastidor. Só ele e o Agildo, o elenco todo fora, não viu? Ele esmurrou, quebrou o nariz do Agildo realmente com um murro, isso foi verdade, e o sangue escorria, o Agildo entrou em cena dessa forma. E o garoto fugiu, ninguém conseguiu pegar porque ele estava suado, corpo oleoso, ele escapuliu, entrou na moto e sumiu. Saiu nos jornais no dia seguinte e tal, o Agildo casado, criou um problema. Até hoje essa história está mal contada. Saiu no jornal essa história? Saiu, sim, que um bailarino socou o Agildo no bastidor e tal, não sei o quê, que a Agildo ia deixar a peça. E saiu por quê que ele socou ou abafaram? Porque ele teria namorado, a moça, namorada do bailarino. Caramba!
Então eu não sei se era namorada do bailarino ou o próprio bailarino. Eu não sei até hoje como é que aconteceu naquele bastidor. Sabe nada. Sabe nada. E aí o Agildo sai do espetáculo, termina o espetáculo, e pede demissão imediata da peça. Isso foi num sábado. Ele vai Isso ao banheiro... no dia da estreia? Não, isso já a peça já acontecendo já 15 dias em cartaz ou mais. Ele vai ao banheiro, pega um papel higiênico e assina a demissão dele, o pedido de demissão, no papel higiênico. E a Doia, minha mulher, que era administradora da companhia, entrega para a Doia. Aí a Doia vem para mim com aquele papel e diz, olha aqui, o que eu faço com isso? Além da demissão, eu falei, guarda esse papel, porque isso é histórico. Uma assinatura do Agildo num papel higiênico pedindo demissão de uma peça. E aí, imediatamente, no dia seguinte, já substituiu o Agildo como o senhorzinho Malta, sem mover uma palha, sem coisa nenhuma. E o Agildo saiu brigado comigo, como sempre. Ele achava que eu vivia secando ele, que eu vivia... Tudo que fosse ruim que tivesse acontecido com ele, era o meu olho em cima dele. Mas vocês fizeram as pazes depois? Ele fez as pazes. Eu era muito grato ao Agildo, sempre muito grato ao Agildo. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, vindo da Bahia, com o meu show de humor, o dia que o Brasil tomou Doril, o Agildo chamou o jornal O Globo, e o Globo me deu uma página inteira, a primeira página do segundo caderno. O Globo era poderosíssimo na época. Explodiu o meu sucesso no Rio de Janeiro, graças ao Agildo Ribeiro, e eu devia isso ao Agildo. Com essa perseguição que ele me moveu na peça, eu me considerei quite, pago a dívida que eu tinha com ele, e não queria mais papo. Mais tarde, alguns anos depois, acho que 10 anos, 12 anos depois, eu estou fazendo Mandacaru, sou eu o protagonista da novela, o Zé Bedeu. E o Walter Avancini contrata o Agildo e a Marília Pera para fazerem 3 meses de participação na novela. O Agildo vem como marido, o personagem dele era marido da Marília Pera, e era um cagão. Aí foi a hora da vingança. Pouca gente sabe disso, vou contar isso pela primeira vez em público. Os autores da novela eram todos muito amigos meus, e sabiam do caso. Eles diziam, amanhã tem cena com o Agildo, você quer que a gente escreva o quê? Eu vou botar você dando tapa na... Eu vou botar você dando um tapa na cara dele e ele se mijando. É legal. O Agildo morreu, eu nunca soube disso. Olha, amanhã eu vou botar ele de 4 e você montado em cima dele, fazendo cavalinho com ele. Ele passou 3 meses sofrendo na minha mão e eu me divertindo com os autores. Maldade, pura maldade. A vingança é um prato que se come frio. Ele me fez passar 40 dias num deserto, num quarto escuro. Me fez passar quase um mês de temporada discriminado, criando problema. Mas aí, quando chegou na novela, já sabia que eu era o protagonista. A gente tinha esse espírito infantil. Ele era menino. Ele já chegou com uma camisa colorida de presente para mim, me abraçando, pedindo desculpa pelo que ele tinha feito. Só que aí era tarde, a merda estava feita e eu queria me divertir com o fato, entendeu? Eu te desculpo, mas agora eu vou brincar um pouquinho. Eu te perdoo, mas não te desculpo. Isso. Eu te perdoo, mas agora eu vou brincar um pouquinho. Qual é a diferença de desculpa e perdão, bem-vindo? Perdoar é você esquecer, é você não carregar consigo a mágoa que aquela pessoa te provocou. Porque você vai pegar um câncer, você vai pegar uma situação desagradável, vai carregar contigo o baixo astral daquela pessoa. Então você perdoa, você esquece. Mas não desculpa, porque ela fez responsavelmente, ela tem culpa. Por exemplo, eu posso perdoar o escorpião. Eu dou sempre esse exemplo. O escorpião é uma criatura de Deus. Ele não tem culpa se ele tem um ferrão e ele é venenoso. Ele foi criado assim. Ele não faz isso. Ele é criatura de Deus, ele tem culpa. Como é que eu posso explicar isso melhor? Bom, eu perdoo o escorpião por ele desistir. Eu não saio o dia inteiro procurando por escorpião para acabar com a raça de escorpião. Não fico perseguindo, não fico olhando e dizendo, olha o escorpião. Não. Agora, também não desculpo. Não pego um escorpião e boto no bolso, ou boto na mão, que gracinha, tá desculpado. Não. O sujeito comete um crime. Ele pode ser perdoado pela sociedade. A sociedade entendeu o crime dele, foi num momento de loucura e tal. Mas ele tem que cumprir a pena dele. Ele tem a culpa de ter cometido o crime. Ele é perdoado na medida que ele cumpre a sua culpa. Então eu perdoei. A Flávia Durão escrevendo, nunca briguemos com bem-vindo. Flávia, eu sou leonino, eu não esqueço nunca. Ai. Eu não esqueço nunca. Eu guardo comigo, guardo. E digo, a vingança é um prato que se come frio. E contemplarás o castigo dos ímpios, no Salmo 91. Mas isso não é mau caratismo, não. Isso é porque, na verdade, a novela crescia com isso.
com essas cenas minhas com a Gilda, ele se mijando nas calças, eu fazendo cavalinho. Teve um dia que eu fiz ele comer uma panela de buchada de bode, de testículo de bode. Come, e ele tinha que comer. E quem foi que. Não, agora, sinceramente, sempre que eu assisti a cena de Mandacaru, vou ficar lembrando disso. E já assim, essa foi a vingança do Bem-vindo. Tinha vingança do Walter Avancini, do diretor-geral da novela, que também se aproveitava para se vingar das estrelas globais e das vedetes. Tanto que a última cena do Agildo e da Marília, eles eram expulsos da cidade de Jatobá, onde Zebedeu era o príncipe, e eu, pelo meio do mato, passando fome, tinha que comer rato de verdade na mão deles. Eles se recusaram, claro, isso aí já era a última cena, eles não fizeram, mas estava previsto para os dois comerem rato. Não, já é a última cena, eu me recuso. Olha, ninguém chega ao poder sem ser filho da puta. Ninguém chega ao poder sem ser filho da puta. Eu adoro essa tua frase. Que maravilha. Chico Anísio um grande homem, um grande companheiro, mas se ele chegou naquele poder, pode ser... Ele teve, para poder exercer o poder, teve que pisar em muita gente, teve que tomar atitudes que não eram nem do caráter dele, do moral dele. O poder tem essa coisa, ou você toma atitude ou você dança, você não chega ao poder. O Tony Ramos é maravilhoso, o Tony Ramos tem 40 anos, 50 anos de Rede Globo, é o bonzinho, é o colega querido de todos. Mas como é que ele é protagonista há 50 anos tão bonzinho? Então... Bem-vindo, o Dimitri está perguntando, e sua relação com Marília Pêra? Era muito divertido. Que nessa pergunta tem alguma história aí que ele já quer que você conte. Nunca tivemos nada. Eu já era casado com Doia, e Doia sempre marcou em cima. Doia, se eu chegar 5 minutos atrasado em casa, onde é que estava? Não tem casa não, né? Não tem mulher em casa não, né? Mas como é que era a relação com Marília foi muito boa. Porque os dois, o Agildo e a Marília, embora fossem estelares, eles já chegaram numa novela onde eu era o protagonista e dominava a novela. Então a Marília também já chegou toda carinhosa comigo, era muito divertida a Marília comigo. Fazendo uma cena com ela, mesmo que a cena fosse cômica, ela me lambia o nariz. Aquilo me desmontava. Ela te desmontava? Ela me desmontava, digamos assim, porque no meio da cena fazia, dava uma lambida na cara ou no nariz. E ela não me chamava de Zebedeu, ela me chamava de seu Belzebu. Ô, seu Belzebu. Uma companheira muito agradável. Foi a única vez que vocês trabalharam juntos? Foi, que eu lembro, foi a única vez que a gente trabalhou junto. Então, para fechar a peça estreou, eu fiz o Senhorzinho Malta até o final. Quando eu cheguei a assumir o papel, o elenco inteiro estava me apoiando, solidário comigo, porque o Agildo já tinha enchido o saco do elenco o suficiente, ninguém aguentava mais o Agildo, né? E a vaidade do Agildo, então eu vim como o salvador da pátria, na verdade, eu vim como o berço do herói, eu vim como o herói da peça. E a peça ficou em cartaz um bom tempo no Teatro João Caetano, foi um momento muito bom. Trabalhei com Nissete Bruno, Sidney Magal, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa adorável, um menino ingênuo, bom, um homem de coração bom. Meu tio, Milton Gonçalves, grande companheiro. Nessa peça, o Milton Gonçalves me ajudou muito a superar essa quizila, essa querela do Agildo Ribeiro. O Milton foi muito solidário comigo, muito solidário. E tinha coisas assim, o mundo teatral, o mundo profissional, qualquer mundo profissional, é muito cruel. O Agildo tinha um camarim só para ele, no primeiro andar do teatro. Um camarim todo luxuoso, com um secretário. E todo o elenco ficava no segundo andar. E os homens, por exemplo, eu, Milton Gonçalves, Jorge Xerxes, Luiz Manelli, vários homens do elenco, ficávamos num camarim único de homens. E aí começou um trazer pão um dia feito em casa, o outro trazia uma torta. No final, todo mundo trazia comida e vinho. Então, às quintas-feiras, tinha 2 sessões. Então, entre uma sessão e outra, armava aquele buffet maravilhoso. Quibe cru, quibe frito, quibe de forno, empadinhas, bolos, tortas, cada um trazia uma coisa. E o elenco de baixo subia, a própria Nissete subia para digerir com a gente. E o Agildo não podia subir, porque ele era estrela, tinha brigado com o elenco todo. E ele fazia de sacanagem. Quanto mais ele não subia, mais comida tinha, mais festa acontecia no segundo andar. Aí um dia, o secretário dele subiu e falou assim: seu bem-vindo, o seu Agildo está pedindo, o senhor pode mandar um pedaço de quibe para ele. Ô, bem-vindo, quem foi que assumiu o Zé das Medalhas quando você assumiu o Senhorzinho?
Olha, foi um colega, um ator sem grande expressão nacional, né? Nessa altura, tanto fazia como tanto fez. O importante era o elenco-chave, que era Nissete, Milton Gonçalves, eu, Rogéria. Rogéria é maravilhosa. E vocês apresentaram essa peça só no Rio de Janeiro ou foi Um para elenco outros desse lugares? tamanho não dava mais, né? Aquela coisa barra pesada mesmo, quer dizer, as despesas, todo mundo com microfone de lapela. Imagina todo mundo com microfone individual, quanto custou? De microfone foi R$120 mil à época, R$120 mil. Caramba! Ah, tá dizendo, a Gilda queria receber quentinha. Milton, seu tio, cara muito autêntico. O Agnaldo Jefferson, dizendo, outro dia você estava falando do Roberto Bonfim. O Bonfim também Conheci aqui em Ilhéus. O Bonfim é um boêmio maravilhoso, boa vida. Eu digo Milton Gonçalves é meu tio, quem é maçom sabe o que é que eu estou falando. Milton é um tio. Meu pai e Milton eram irmãos, digamos assim. E é isso a história da peça. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se está faltando mais alguma coisa. Nós estamos com 1h40 de live. Deixa eu só ler aqui da Rayana, falando, obrigada, Bem-vindo, Felipe, essas lives dão um alívio no meu coração. Amo quando tem live no canal do Bem-vindo. Bem-vindo, até sério me alegra. Não tem palavras para agradecer, nem dinheiro que pague. Olha que maravilha. Me diz eu ia perguntar para... Ih, meu Deus do céu, agora fugiu. Sim, a peça teatral, ela tinha parte musical? Tinha, foi isso que eu preciso dizer. Mas não era a trilha da novela. A trilha musical da peça foi feita pelo Aldir Blanc e pelo Ginga. Eu não lembro as músicas, nem as letras. Poxa, deve ter sido fantástico isso. O Ginga, maravilhoso. Eu sou um ator de teatro. Aldir Blanc. Isso vem de uma geração onde os atores não cantavam nem sapateavam. Hoje os atores brasileiros, formados já na escola de Hollywood, na escola de Times Square, na escola americana, tem que saber cantar, sapatear, dançar, sabe tudo, menos interpretar, né? O importante é cantar, sapatear. O mais importante. Menos projetar a voz. A Bibi Ferreira dizia sempre, eu tinha uma oficina de teatro, um curso de teatro, um dia ela ligou no meio da aula, falei, dona Bibi Ferreira, Bibi, estão perguntando se você tem algum conselho para dar para esses jovens atores. Ela dizia, falem alto, não tenham vergonha, não tenham pudor de representar, aquele jeito dela. Falem alto. Os senhores falando alto, 70% da peça já é um sucesso, porque todo mundo vai escutar. Os atores de hoje não têm voz, falem alto. E a Bibi tinha isso, né? E eu vim desse teatro, num teatro que, sem microfone, você falava para 1.200 pessoas. Os teatros tinham acústica perfeita, você falava para 1.200 pessoas da plateia, eles ouviam perfeitamente, você sabe projetar a voz, que é uma coisa que eu tenho até agora, perfeitamente articulo, coloco, projeto voz. Fui muitos anos professor de dicção, de projeção de voz. Até o governador de Sergipe, da Arena, o cara de direita, durante a campanha eleitoral de 82, uma agência de publicidade me contratou para dar aula para ele, aula de voz. E eu me lavava, porque o safado, que era o João... O doutor João, foi governador de Sergipe. Do Arena. Do Arena, era da ditadura, e eu era comunista. Caramba! Eu ia todo final de semana para Aracaju para dar aula para ele. E imitar como é que seria o debate, como é que seria a oposição falando com ele. Então ele dizia, você é um canalha, e tinha prazer de dizer isso para ele na aula. Você é um canalha, você vive às custas da fome do povo. E ele rebatia e eu ia corrigindo ele. A Milena Pereira está perguntando, pode ser 2h30 de live? Não, Milena, não. O ideal de uma live é 1h30, isso é o ideal. Embora o Felipe faça live com 3h30, cada um tem sua personalidade, sua maneira de ser. Mas o ideal para mim é 1h30 de live, e a gente estende, chega até 2 horas. Mais do que isso, com todo respeito, é como... Bom, eu não vou falar sobre isso. No meu caso de velhice, é como botar a bunda na janela. E bunda de velho não é uma coisa bonita de se ver. Você fica muito exposto, né? E cansa as pessoas. É bom, é legal, mas cansa a gente também, né? Cansa, né? Olha, se alguém tiver alguma informação sobre a trilha sonora do Aldir Blanc e do Ginga, comente alguma coisa, fale no comentário, porque eu confesso que eu nunca encontrei por aí nada fazendo menção a isso, e deve ser fantástica, porque são dois grandes da música brasileira, né? A Márcia Maria Soares diz assim, eu nunca havia pensado nesta relação entre a ascensão da comédia, a perda da dramaticidade com a decadência de uma sociedade. Não é nem da dramaticidade, é da tragédia. Porque o drama não existe.
Nas artes cênicas, o drama não existe. O drama é uma aberração da burguesia. Eu digo sempre isso, eu defendo essa tese. O que caracteriza o teatro são duas máscaras, tragédia e comédia. Não existe máscara de drama, não existe meio termo. O drama surge com a Revolução Francesa, ele tem força com a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, quando a Revolução Científica. Porque antes era tragédia. Todo mundo sabia que todo mundo ia morrer no final. Os deuses é que determinavam a vida e a sorte e destino das pessoas. Ou a sorte, não só os deuses, mas o destino já estava traçado. Não se podia mexer. E ou a comédia, que debochava da morte, desse destino trágico. E que tudo acabava bem. O que caracteriza um comediante é que, para o comediante, a vida é boa, as pessoas são boas, o mundo é bom, e no final tudo vai acabar bem. É assim que o comediante enxerga o mundo. Eu acredito que o caso do Brasil vai acabar bem. A gente vai ficar sem Bolsonaro, graças a Deus. Mas não é só a dramaticidade, é a tragédia, que é o oposto da comédia. A tragédia é que é épica, o drama não é épico. Quando você olha Nelson Rodrigues, que é um autor dramático, ele trata de questões de costumes da pequena burguesia e da classe média. Ele não trata da nacionalidade. A Bonitinha Mais Ordinária não dá para fazer uma correlação. Ela é um personagem da classe média, ele é um personagem da baixa classe média. E assim por diante. Ele é um autor dramático. Mas autores épicos, epopeicos, são os autores nacionais. Como o Dias Gomes foi quando fez Roque Santeiro, como o Aguinaldo Silva quando fez Tieta, e vários outros quando fizeram essas coisas que abrangem, a Saramandaia, que abrange a nacionalidade, que você vê o retrato do Brasil, que você discute a nacionalidade. Hoje, por exemplo, a nossa esquerda, de acordo, queridade, forma de dizer que está ótima, hoje a nossa própria esquerda não discute mais a nacionalidade. A gente não discute teoricamente a questão nacional. A gente fica discutindo se aquela palavra está politicamente correta, se aquele é o lugar de fala, fica discutindo que o outro é inimigo, que o outro votou contra, que o outro não tomou posição. A gente fica brigando entre a gente mesmo e não discute o Brasil, não discute a nacionalidade. Estamos assim há muitos anos. Isso não é uma questão do governo Bolsonaro, não. Isso vem de antes, vem lá do Fernando Henrique, vem lá do Sarney. É um momento que o Brasil perde a discussão nacional. E você vê isso nas próprias novelas. São novelas ótimas, mas elas enfocam... por exemplo, as novelas da Record, querendo ou não, são novelas épicas, epopeicas. As novelas bíblicas relatam a história de um povo, do povo judeu. Relatam a história de Jesus. São novelas épicas. Conta a epopeia, fala de heróis míticos, aliás. Mas as outras novelas, por exemplo, eu fiz Topíssima, é uma novela de costumes, trata de amor, de casinhos, de namoro, não sei o quê, não tem essa dimensão que as novelas bíblicas dão. No momento, as novelas bíblicas substituem a discussão nacional. A questão religiosa substitui a discussão nacional. Isso realmente faz toda a diferença. Eu queria só fazer uma breve colocação que, no caso da novela de 85, ela foi dirigida pelo Dias Gomes, porque o que acontece? Ela ia ser dirigida pelo Dias Gomes na década de 70, né, em 75, com aqueles já episódios... Não era o Daniel Filho, não? Não, estou dizendo, desculpa, o dramaturgo, né, no caso. Ah, tá. Era a direção, o dramaturgo. Duas vezes, em 75 e 85, foi do Daniel Filho. O dramaturgo, ele já tinha escrito os primeiros capítulos, os primeiros 50 capítulos, mais ou menos, embora já tivesse os 36 capítulos filmados, o que o Bem-vindo lembrou que foi um prejuízo danado, né? E aí, quando ela foi feita em 85, o Dias Gomes foi mantido nessa parte desses capítulos iniciais, depois foi substituído pelo Aguinaldo Silva, que fez mais ou menos uns 100 capítulos. Eu vou arredondar aqui a quantidade para ficar mais fácil. 50 primeiros o Dias Gomes, os 100 do meio, do miolo, né? O Aguinaldo Silva, e os 50 últimos, mais ou menos, foi feito pelo Dias Gomes, que retornou. E aí tem dois finais que é muito, muito legal. Lembra que eu comecei falando no início do primeiro capítulo, e eu não falei tudo, na verdade. Eu falei do galo, né, da noite aparecendo, o galo cantando, o sol nascendo e as pessoas saindo na rua. Mas entre o sol nascendo e as pessoas saindo na rua, tinha uma música sendo tocada, instrumental, Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro,
meu mulato isoneiro. Tá lembrando da outra versão, né, bem-vindo? Não, desculpe, outra coisa. Eu estou rindo da minha Pensei que já tivesse. não tenho TV aberta ou fechada, eu gasto o dinheiro todo aqui. E aí, o que acontece? No final da novela, no último capítulo da novela, na hora, que inclusive quando dá o final do Navalhada e tudo, antes de aparecer a famosa cena que todo mundo queria assistir, o Brasil parou para poder assistir, que era se o Roque Santeiro ia ficar com a Viúva Porcina ou se a Viúva Porcina ia ficar com... Quer dizer, se ela ia ficar com o Roque ou se ia ficar com o Senhorzinho Malta. A versão que foi ao ar mostra o corpo não, as pessoas comentando na praça sobre o Navalhada morto, e aí começa novamente a tocar a Aquarela do Brasil, a mesma Aquarela do Brasil do primeiro capítulo, de uma forma leve, tranquila, e aí corta para a imagem do Roque e da Viúva Porcina indo para o avião. E aí, nesse caso, a música continuou. O Aquarela do Brasil continuou durante essa cena, quando o senhorzinho chega, olha para ela e ela fica na dúvida. Mas a cena que foi ao ar, ela acabou ficando com ele. Ficou com o senhorzinho Malta. Na cena que tinha sido gravada e não foi ao ar, ao invés da Aquarela do Brasil, é justamente o Sérgio Jeremias cantando Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo. E aí corta para os dois e ela decide ir. E é legal porque enquanto vai aparecendo cada um deles, a música de cada um deles vai tocando. Quando foca nela, aparece Dona, quando foca nele, aparece a música dele, e assim sucessivamente. E aí eles embarcam juntos e vão embora, e o senhorzinho Malta assume que realmente perdeu a parada. E nas duas vezes... devia ter acontecido a Regina Duarte ir embora e desaparecer, exatamente. Seria ótimo se ele tivesse levado ela desesperadamente para outro lugar. E a música do Roque Santeiro, do Sai Guarabira, a música finalmente, nesse momento em que o avião vai embora, aparece o avião passando por a imagem vista de baixo da igreja, né? Na porta da igreja, o avião passando por cima da igreja. Nessa hora aparece o finalzinho da música do Roque Santeiro, que nunca foi gravado pelo Sai Guarabira, mas que eles cantaram, né, cantando o final da história. Para também dar uma ideia de que as coisas perduraram, tudo está como dantes no quartel de Abrantes. Tudo continuou. Então dá isso, o que é interessante, porque eles não podiam cantar e nem gravar essa parte antes, porque aí já entregariam o final da história na música. Né? E eu quero também, nesse dia específico de 18 de janeiro, eu preciso agradecer profundamente a uma pessoa que, se não existisse, eu não estaria aqui, que é minha mãe, que hoje está fazendo aniversário, mais um ano em que ela completa 48 anos, ela nunca passa de 48 anos já há muito tempo. A dona Rejane Maria Lima Eisman, que está no Rio Grande do Sul, e que eu tenho muita saudade. E eu quero dizer, mãe, que eu te amo muito, estou com muita saudade de ti, e muitos parabéns, eu queria estar aí para poder te abraçar, se não fosse a pandemia. E é isso, só tenho que agradecer a senhora por poder ter tido a oportunidade de vir a esse mundo e estar aqui hoje conversando e te agradecendo por isso. Te amo, mãe. Parabéns para a dona Rejane. Olha aqui, vamos capinando, estamos chegando ao final. A NL tornou-se membro, mais um novo membro. NL, eu pensei que você já era membro, NL. Obrigado, seja bem-vinda, NL. Mas chegando ao final e capinando, então vou finalizar. Obrigado, Flávia. O que o SR Chamun falou lá no início, que me conheceu no Teatro América e depois fortaleceu a amizade no restaurante Fiorino. Eu tinha dito a vocês que eu ia contar isso ao final. Para vocês verem como um autor se afasta do povo, como um grande autor popular se afasta de suas raízes e perde a sua verve literária.
Numa noite que o Dias Gomes foi assistir o espetáculo comigo, ficou encantado, disse que foi o melhor rock santeiro que foi feito, que eu era maravilhoso, me deu um livro autografado dele, e nós íamos jantar sempre, nós tínhamos uma permuta. Isso. Nós tínhamos uma permuta com o restaurante Fiorino, na Tijuca. Nós temos no Rio de Janeiro o túnel Rebouças, que separa o subúrbio da Zona Sul, separa a elite da Zona Sul dos suburbanos. E o Fiorino fica na Tijuca, que a Tijuca diz que não é Zona Norte nem subúrbio, a Tijuca é Tijuca. Mas no fundo a Tijuca é Zona Norte. E aí nós íamos todos jantar. Aí eu falei, Dias, nós estamos indo para o Fiorino, vamos jantar conosco? Onde é que fica? Eu falei, na Tijuca. Faz 20 anos que eu não atravesso o túnel. Quer dizer, fazia 20 anos que ele não ia à Zona Norte do Rio de Janeiro, ele não tinha contato com o subúrbio, com o povo carioca. E acabou indo conosco, o Fiorino. Um restaurante maravilhoso no Rio de Janeiro, que eu recomendo, ajudou muito a classe teatral, acho que ainda ajuda, provavelmente, e onde eu tive a oportunidade de conhecer melhor o S.R. Chamum, o primo. Capinando, encerrando, Felipe, para suas despedidas. É isso, quero agradecer muito a vocês, quero dizer que eu vou assistir Mandacaru pensando em todas as coisas que o Bem-vindo fez com a Gildo, em comum acordo com o pessoal. Ouçam a trilha sonora de Tieta, assistam novamente, tem aí na internet que a gente pode assistir sem problema nenhum. Quero agradecer vocês e dizer que a próxima semana a gente vai falar de Elis Regina. E espero que vocês gostem, que vocês continuem nos apreciando. E é isso, só tenho que agradecer a todo mundo. Fala do seu canal, Felipe. Sim, meu canal Sincopado, Música e História. Eu estou lançando todo dia agora, o Arte e Repressão que a gente faz aqui. Todo dia eu estou colocando pequenas pílulas, né, pequenos cortes do Arte e Repressão. Estou colocando vídeos sobre história da música, das canções, dos artistas. E todo sábado, a partir das 7 horas no Brasil e 10 horas da noite aqui em Portugal, tem uma live minha com a minha esposa, Juliana Guimarães. Normalmente é uma live para durar 1h30, 2 horas, mas até agora todas duraram 3 horas, não sei porquê. 3 horas e meia. A gente se empolga. Não só isso, né? Nós estamos num blackdown, como é que chama isso? Lockdown. Não tem porra nenhuma para fazer, a gente fica aqui fazendo isso. Bom, eu vou para as minhas despedidas também, quero agradecer a presença do camarada Senatori, do Dimitri Salles, que é nosso amiguinho, mas cada live é separada, ele não vai entrar aqui, não vai pegar carona, mas ele está aqui acompanhando a gente. Agradeço muito não vai entrar. E ele perguntou sobre a Marília Pêra, e o Senatori disse, você perguntou sobre a Marília Pêra porque ela era de direita, não é isso, Dimitri? Mas isso não influenciou em nada na minha relação com ela na novela, Senatori. Eu nem considerei que ela fosse de direita, porque naquele tempo o Brasil não estava dividido como está hoje, né? Como inimigos de um lado e inimigos do outro. Quero agradecer meu companheiro, meu amigo Pedro Rocha, Pedrinho Rocha, que esteve o tempo todo nos monitorando, lá onde ele está trabalhando, esteve nos monitorando, colocando no ar, na tela, colocando na tela as mensagens todas, porque ou eu falo ou eu leio as mensagens, ou o Felipe fala ou lê as mensagens. Então, praticamente a gente falou muito pouco das mensagens, mas todas foram publicadas. O Pedrinho estava sempre o tempo todo nos dando cobertura e proteção. Muito obrigado, Pedrinho. Quinta-feira ele estará conosco, eu, Dimitri, Pedrinho e Crisálida Viegas, a minha mulher, Doia Siqueira. Estaremos juntos na quinta-feira, na nossa live das 11 horas da manhã. Muito obrigado a todos vocês, 1h58 de live. Um grande beijo, um grande abraço. Obrigado, Felipe Braia. Até mais. Tchau, Pedrinho. Obrigado, bem-vindo. Obrigado pela aula. Beijo.